hoje eu tô aqui com Maurício Branco. Eu já vou, inclusive, rodar a minha ampulheta. A gente vai brindar a esse encontro. Cheers. Irmão, Tem que beber, tem que beber? Senão o que acontece quando não bebe? Tem um negócio do sal que quando passa, acontece... Não dá sorte. Não dá sorte. Segundo Cazuza, né? Fala, tem que beber. Cazuza falava, tem que beber? Tem que beber. Hoje, Cleclito com uísque, hein? Não sei o que vai acontecer. Irmão, muito obrigado por estar aqui comigo. E eu te chamei, eu poderia te chamar aqui por várias coisas, né? Mas a gente tem uma pequena diferença de idade que fez você viver as coisas que eu assisti na televisão, que eu li nas biografias. E aí eu quero que você fale um pouco do que foi esses anos 80 ali. Rock nacional, aquela explosão. Pelo amor de Deus, me conta. Tá, mas antes vamos falar essa coisa da idade, porque é engraçado. Eu fui muito precoce. Com 13 anos de idade, eu tava já vendo Aborto Elétrico, tocando em Brasília. Não, eu com 14, eu tava vendo o bicho pegar em Búzios. Não, pois Era o meu rock and roll. Então, cada um tem o seu rock and roll de adolescência, né? Mas os meus ídolos estavam no seu rock and roll. Pois é, mas aí o meu rock and roll começou aí, vendo o Aborto Elétrico em Brasília. Em Brasília existem quadras comerciais. Atrás dessas quadras é nada, não tem nada assim. Foi o palco perfeito pro rock nascer, né? Pro rock florescer ali num lugar, porque é bucólica, tem espaço. Todo domingo tinha uma roqueria ali rolando. Só que tinha um cara que eu vi, esse cantava. E as músicas tinham a ver com a cidade, sabe? Brasília é uma cidade muito solitária, muito silenciosa, né? E eu vi esse cara cantando ali e parei pra ouvir. E a minha irmã ficou parada também olhando assim, minha irmã 4 anos mais velha do que eu. A gente ficou vendo aquilo ali e dali eu comecei a encontrar com essa turma em alguns lugares de Brasília, porque eram diferentes. Brasília era uma cidade totalmente... Era um povo careta, né? Era uma cidade de interior nos anos 80. E eu parei pra ver aquilo. Corta. Um dia eu tô no Gilberto Salomão, que é um lugar que tem lá em Brasília, um shopping, e vi essa turma moderna de novo. Eram poucas pessoas, eram umas 25. Era uma cena ali contra a cultura acontecendo, não era muita gente. Era uma coisa, parecia que tinha assim, que era um pedacinho de outro país dentro, numa cena. Você falou muito bem, exatamente, numa cena. Só te fazendo uma observação, te fazendo um comentário. Eu li em muitas biografias que a questão de terem muitos filhos diplomatas, né, faziam com que os discos chegassem em Brasília. Discos que não chegavam no Rio. Exatamente. Essa turma já era um pouco mais à frente de mim. Ok. Então, eles eram mais velhos. Eu tinha 13, como eu falei pra você. E o meu entrée, como eu posso dizer, assim, com essa turma, finalmente eu consegui chegar perto dessas pessoas quando a Legião Urbana estourou. Porque eles fizeram um show num grande ginásio. A Legião realmente foi uma grande surpresa para tudo, para Brasília. Eu acho que nós de Brasília não sabíamos a dimensão de que a Legião Urbana tinha tomado, porque não existia internet, não tinha essa coisa que existe hoje, que é tudo muito globalizado. Então você tem a notícia ali fresquinha, sabendo de tudo. Eram zumbidos que chegavam no ouvido, Tinham falando, rumores Legião, que a banda tava rodando. A banda tá rodando, foi contratada pela EMI e tal, não sei mais o que, tal. E tocava na rádio. Até então nós achávamos que era uma coisa que vinha defendendo, que as rádios brasileiras estavam promovendo uma banda brasiliense. E não que ela tinha uma dimensão nacional forte. Quando o Fantástico fez o clipe da Legião, que eu acho que foi fantástico, não me lembro, não tinha MTV. Nessa época era o Fantástico que lançava os novos Exatamente. clipes. Eu me lembro do Michael Jackson, novo clipe do Michael Jackson, parava o Brasil pra assistir. Inclusive, eles davam muito destaque pra música, colocando atores apresentando os clipes, com um texto todo elaborado pra fazer a apresentação do artista, que eu acho que é uma coisa que faz falta hoje. Não tô querendo julgar aqui a direção do Fantasma aí, mas é porque eu acho que faz falta ver música, ver um clipe, sabe? Eu também acho. Acho que falta música, não é um show da vida, então falta música ali. É um programa super bem feito, não tenho nada pra falar, mas eu acho que fez a história do programa, eu acho que isso tinha que continuar. Enfim, quando a Legião começou a tomar parece que foi trilha sonora de uma novela, uma música entrou pra mim que estava no Rio, um pouco mais novo, a Legião foi uma explosão, né?
Pois aqui, é. Aqui, primeiro foi Blitz, aqui Exatamente. no Rio. As rádios funcionavam também, elas também eram... Onipresentes, né, Maurício? Exatamente, elas também levavam, era uma coisa, era um meio de comunicação muito poderoso também, Muito poderoso. além da televisão, né, porque a televisão era o mais poderoso, mas a rádio também tinha uma influência muito forte, principalmente sobre os jovens, que já vinha desde os anos 70, por causa do movimento disco, a chegada da disco no Brasil, aquela coisa toda, que eu, com 7 anos em Brasília, vinha passar as férias aqui no Rio e ficava louco vendo aquilo. As rádios, parece que eram 300 discotecas que tinham no Rio de Janeiro. Bom, mas enfim... Isso não tinha em Brasília, nesse momento? Em Brasília tinha nos clubes, tinha umas discotecas... Não, esse movimento, por incrível que pareça, quando o Saturday Night Fever chegou no Brasil... essa onda disco dominou o mundo inteiro. Aliás, esse filme fez a onda disco dominar o mundo inteiro. Entendeu? Até a hora que um DJ maluco nos Estados Até Unidos fez o fulaninho que morava lá no Acre, entendeu? Enfim, eu acho que isso ajudou a indústria, inclusive ajudou muito a indústria fonográfica, porque pelo que eu estudo, que eu dirigi um documentário chamado Rio Anos 70, com a Patrícia Falop, uma amiga minha, e nós falamos disso, que era uma influência muito forte, assim, porque era black music, era uma coisa... E a indústria fonográfica brasileira, eu acho que floresceu muito nessa época, porque eram cantores que hoje você vê, começa a estudar no YouTube as coisas... Você vê que eram cantores sendo lançados assim, que você falava, gente, por que eles resolveram lançar essa pessoa? Porque era, tipo, vamos lançar esse aqui, aí pegar, mas enfim, se você quiser voltar nos anos 80... Não, aí, eu vou pegar do ponto que você estava falando, porque você disse quando chegou aqui, a disco tava bombando. Com 7 anos de idade, eu era bem criança, e eu queria participar daquele movimento de qualquer jeito. Pra mim era uma tortura eu ficar em casa, enquanto minha irmã, à noite, porque eu tinha as matinês, era uma coisa tão forte que as crianças também aproveitaram isso. E eu ia e ganhava os concursos de dança nas boates. Teve a época do patins. Eu comecei minha carreira patinando, dançando. Era uma coisa meio... Era muito gostoso, assim, porque você sentia que o Brasil, na verdade, nessa época, vivia uma ilusão de que tudo ia... E que o Brasil ia se tornar uma grande potência, e que economicamente, na verdade, as pessoas tinham dinheiro. As pessoas tinham dinheiro para ir para a discoteca, para beber. As pessoas tinham dinheiro para pagar para ver um show da Gal Costa, sei lá. Enfim, eles lotavam, né? Os lugares eram cheios. Eram. Aí, ao mesmo tempo que era uma coisa também, a praia, por exemplo, lotada. Enfim, era uma coisa muito... Como é que eu posso dizer? Cara, pra todo mundo podia usufruir. Eu que era um pouco mais novo que você, eu me lembro do discurso do Cazuza, né? Subindo no palco do Rock in Rio, porque era um momento pós-ditadura, então uma sensação de liberdade. E eu me lembro ouvindo aquilo, eu moleque, eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo. Porque a Blitz era muito feliz, né? E aí quando você lê as biografias, todo mundo fala, cara, o que aconteceu em Brasília tinha um mood bem diferente do que estava acontecendo no Rio no mesmo momento, Pois né? você tocou numa coisa bem importante, assim. Eu tinha 12 anos quando a Blitz estourou. A Blitz já me deu uma coisa, mesmo morando em Brasília, já me deu uma coisa... I wanna have fun, sabe? Existe rock no Brasil, que bom, sabe? Porque a Blitz foi um pé na porta com essa coisa do... Porta. Porque tudo vinha de fora, era tudo do disco, era Dana Summer, eram coisas que vinham de fora. E a Blitz mesmo foi um pé na porta. Tirando lá o Ney Matogrosso em 73, né? Porque isso também foi um pé na porta. Exatamente, foi um baita de um pé na porta. Mas é porque eu acho que foi uma volta, sabe? Em forma de rock. Aliás, a Blitz, pra mim, é uma das coisas mais geniais que eu assisti e escutei na minha vida, porque não parece com absolutamente nada, né? Não, exatamente. Pois é, mas eu acho que trouxe uma coisa de esperança, assim. Era feliz, né? Não, incrível. Mas lá em Brasília você sentia que o mood era diferente, porque muitos jornalistas retratam assim, Brasília era mais nervoso. Olha só. A cena e aqui era você não soube me amar. Era tudo mais feliz, mais alegre, mais solar, né? Pois é, não, em Brasília era como eu falei pra você, Brasília era uma cidade, eu via, embora seja uma cidade solar, com grama, com lugar pra você, eu fui muito feliz, minha adolescência foi muito feliz em Brasília,
por causa do espaço, por causa de tudo aquilo que Brasília oferecia em termos de conforto. Não tinha favela na cidade, eu fui saber que era favela quando cheguei no Rio de Janeiro. É tudo escondido. Então, a minha cabeça ainda era um pouco... De alguém que cresceu naquela cidade. De uma cidade que você não via pobreza. Olha só. Então, quando eu cheguei no Rio, porque foi o seguinte, a Legião estourou, meu cunhado era vocalista, minha irmã na época era casada com o Eduardo, que era vocalista do Finis África, uma banda de rock. Então, quando ela se casou, tipo, teve uma reunião em família, ela falou, quero me casar. Eu falei, já que é roqueiro, vamos aprovar, porque a gente quer se mandar daqui. Porque com 16 anos eu já queria me mandar de Brasília. Eu falei, meu lugar não é aqui, é no Rio. Porque eu vinha pro Rio e comecei a conhecer as pessoas, comecei a ver as pessoas. A primeira pessoa que eu conheci foi a Bebel Gilberto. Aí eu falei, epa, tô no lugar errado, não é Brasília. Ainda tive que servir um pouco o exército rapidinho, assim, foi muito pouco tempo. Eu pra me escapei livrar. dessa. Pois é, segundo o tenente que me deu a dispensa, ele falou que não era exército que não era eu que tava me livrando do exército, era o exército que tava se livrando de mim. Cara, eu, graças a Deus ou não, eu tive um acidente, eu tive um edema cerebral, e aí, mesmo assim, eu fiquei um dia carregando tijolo. O cara sabia que eu tinha um atestado que eu não poderia servir. Ele falou, mas hoje eu vou foder esse cara. Pois é, eu não. Eu fiquei na sala do tenente, ele gostou muito de mim, e eu ficava na sala dele lendo pra ele. E não ia marchar, não ia fazer nada. Eu ficava lendo pra ele, porque ele era um cara inteligentíssimo e adorava literatura. Eu também nessa época, eu já estava mais... Tu já era ator? Já se considerava ator? Já Não, estudava nessa época eu era isso? modelo, eu queria trabalhar como modelo. Então eu acompanhava muito o movimento da moda no Brasil, que também era um mercado que estava florescendo assim de uma forma espetacular. Vários estilistas, a moda, Yes Brasil, todas aquelas marcas, Company, todas aquelas marcas. Em Brasília, a Company era uma coisa fortíssima. Se você não tinha uma roupa da Company, você não era aceito em lugar nenhum. Mas você acha que aqui não? Se não tivesse aquela agenda aquela agenda que você fechava o fechaclerzinho, a mochila, você tinha que ter aquilo. Você tinha que ter, senão você não entrava. Era engraçado isso, né? Porque existia uma inocência. Existia uma inocência nas pessoas. Existia uma coisa menos... como é que eu posso dizer? Era tudo mais inocente, simplificando, era mais inocente. As pessoas eram mais... Os pensamentos eram mais... o que você pretendia na sua vida era alegria. Eu já vi Né? muita Você gente gostava de falando dançar, isso. você gostava de patinar, você gostava de ir à praia, você gostava de pegar onda. Sei que tinha uma turma aqui no Rio, nos anos 70, que eles não estavam nem aí pra saber se tinha ditadura ou não, eles queriam ir pra praia e surfar. E botar tatuagem e fazer as coisas. Então, enfim. Aí eu acabei, esse meu cunhado do Finis África, veio, o Finis foi contratado pela EMAI também. E aí começou uma união. Minha irmã me virou meio que esse link entre a minha vinda de Brasília para o Rio de Janeiro. Eu comecei a trabalhar como modelo, a Silvia Pfeiffer e a Marcela Polo e a Carla Souza Lima, que eram 3 modelos bombados. Meu pai namorou Marcela Polo. Muito a minha casa. Pois é, minha madrinha também. Ela é uma querida. Elas me pegaram e falaram assim, vem para nossa agência, e eu comecei a trabalhar muito. Comecei a trabalhar muito como modelo. E fiz muita coisa, campanhas internacionais, comercial de tudo que você pode imaginar. Eu pegava muito comercial de televisão. Meu tipo era diferente, mas a câmera gostava de mim. Como eu espero que continue gostando até hoje. Mas enfim. E eu fiz muita coisa assim nesse segmento de moda. Até que um dia eu resolvi procurar a TV Globo, porque estava rolando aquela série, os testes para a série Os Anos Rebeldes, e minha carreira de ator deslanchou. Mas vamos voltar para o rock. Mas quando você chegou no Rio, como que foi? Quando você veio morar de fato? Pobreza total. Pobreza, aquela coisa. Eu morava na kitnet em Copacabana, mas foram momentos tão felizes que eu não troco por praticamente nada na minha vida, assim. Teve um dia que tinha uma cenoura para comer, mas...
Sabe, eu me divertia, eu não tava nem aí se tinha comida, se não tinha. Eu não sei como, mas como eu era modelo, eu tinha passe livre nas boates do Rio de Janeiro. Então se divertia Então eu muito. me divertia, ia, o modelo não pagava na época bebida, então eu bebia. Colégio, me matriculei em um que eu só assinava a prova e ia embora. Pinheiro né? Guimarães? Okigawa? Um desses? Não, não vou dedar aqui, o colégio que eu acho que pode pegar mal pra imagem do colégio. Mas enfim. Não, porque tinha os três, eu me lembro que era. Tinha o Souza Aguiar, mas Pinheiro, eu procurei, Guimarães e Okigawa, eles eram tipo isso. É um desses. Mas enfim, eu assinava a prova e pra mim tava lindo, porque o professor falou, vocês querem aula ou não querem? A gente, não. Aí ele dava uma dormidinha, ou então a gente também... E era muito gostoso, porque eu ia pra noite e não queria ter aula. Então pra mim tava perfeito. Tinha um descompromisso com tudo nessa época, né? Mas não, tinham pessoas focadas. Tá? Mas eu falo no meio artístico, quando você lê... Mas é porque eu já tava ali porque foi o seguinte, foi Bebel Gilberto, aí da Bebel me apresentou o Cazuza, numa boate que tinha em Ipanema chamada eu fico puto pra caralho com isso. Pois é. É o que eu te falo, tudo que você tá dizendo que você viveu, eu li. Olha que loucura isso. Pois eu li isso que você viveu, esses encontros, essas pessoas. Mas foi muito engraçado, assim, porque a Bebel, eu reconhecia ela de algum lugar, porque ela já tinha gravado, já tinha feito clipe, não sei, acho que foi um especial. Ela teve uma carreira solo. A Bebel eu conheço, graças a Deus. Mas eu já conhecia a cara dela, porque a Bebel tem uma cara marcante, é uma artista que tem uma estrela na testa, é uma coisa absurda. E minha amiga até hoje, muito amigos. E assim, ela me apresentou Cazuza um dia, no meio da boate, todo mundo já bebendo, porque era uma efervescência que você não pode imaginar. Não existe mais isso, tá? Isso foi uma... É uma lenda Jedi, entendeu? Eram Jedis e são lendas, porque não existe mais isso. Isso era onde? Qual era o lugar? Era um lugar chamado Barão com Joana, na esquina da Barão da Torre com a Joana Angélica, chamado Barão com a Joana. Aí, e eu tinha 17 anos e cheguei lá com elegantérrimo, porque eu falei, não vou fazer feio, cheguei no Rio, eu até exagerava, porque era verão, mas eu sempre de preto, com uma roupa preta, um terno preto, e as pessoas acharam aquilo... Era exótico. Era totalmente. O Caetano falou pra mim, você é muito elegante. Eu falei, poxa, já comecei assim. Foi uma honra pra mim, né? Mas como que você caiu nessa galera, assim? Porque nem todo mundo cai na galera, Não, né? Pois é, eu descobri que essa boate estava sendo inaugurada, o Barão com Joana, que é um lugar que merece um documentário, e descobri que ela estava sendo inaugurada, e o dono da boate, que era o Paulo Pila, ele foi com a minha cara direto, imagina, coroa, gato, lindo, de olhos azuis, o homem considerado o homem mais bonito do Rio de Janeiro, não sei mais o quê, olhou pra mim e falou, a casa é sua, faça o que você quiser, o que você quer beber. Então eu fui muito bem recebido, foi tipo assim, as portas se abriram. Num lugar onde estava todo mundo dentro. Mas foi de uma forma divina, foi de uma forma mágica. Porque eu queria, quando você sai à noite, por exemplo, falando, hoje vai ser tudo de bom, a sua noite vai ser maravilhosa. Ou você fala assim, hoje não vai dar nada certo, você conhece o grande amor da sua vida. Pode ser também. Então é tudo... Mas eu sempre fui muito otimista, então sempre acreditei que tudo ia dar certo. Eu sou assim até hoje, na verdade. E aí, conheci o Cazuza abaixou a calça, assim, pra mim. Eu falei, não fiz o, tipo, no meio da coisa. Nenhuma reação? Eu olhei e falei, fiz meio que não vi. Eu falei, o que isso me interessa? Ele já era bombado? Já era o Cazuza? Absurdamente Cazuza. Absurdamente Cazuza. E eu fiquei muito... Nós não ficamos amigos. Mas ele gostou muito de mim. Que história. Falou, você é muito elegante, você é lindo, não sei mais o quê. E eu meio que... E a Bebel meio que ficou um pouco enciumada, de leve, porque ela que tinha descoberto, ela que veio falar comigo, ela que me puxou, entendeu? Eu agradeço ela até hoje, muito por causa... Ela te apadrinhou na galera, né? Ela que me botou, ela que me apresentou todo mundo ali. Então era assim, se olhar pro lado, tava a Regina Casé, se olhar pro outro, tava o Cazuza, sabe? Todas pessoas que eu admirava naquele momento. Falei, Deus, muito obrigado por você me dar isso de presente. E eu morando numa kitnet lá. Com a cenoura. Não, com 17 eu ainda morava em Brasília, mas eu vinha pra cá com a cenoura, ó.
Não, você falou, às vezes só tinha uma Não cenoura. me envolve com essa história de cenoura, pelo amor de Deus. Não me mexe nessa história de cenoura. É bom tomar Maurício cenourinha, pelo amor de Deus. Bom. Maravilhoso. É que você, pelo que eu tô entendendo, na tua ordem cronológica muito louca, você teve um momento que você ia e voltava. Desculpa, eu tava desconstruindo essa... Não, mas eu adoro isso. Eu tô meio Tarantino, né? Eu tô meio tô indo e voltando com o roteiro, que agora é moda fazer isso no cinema. Ir pra frente, voltar, você fica até o fim tentando entender o que tá acontecendo. Mas você teve um momento, pelo que eu entendi, que você vinha passar um tempo aqui e voltava a Brasília. É isso? Exatamente. Aí aí quando eu conheci o Cazuza, eu me apaixonei. Nesse dia... Por ele? Não, depois desse dia que eu conheci, foi umas 3 noites, não sei mais o que, final da noite, ele me chamou pra casa dele. Ele, uma travesti de São Paulo, que era uma travesti punk, chamada Cláudia Wonder, que fez muito sucesso em São Paulo, na cena off. Ela fez muito sucesso, chamada Cláudia Wonder, ela só cantava rock and roll. Ela cantou no Barão com Joana, tinha um palco lá que os artistas se apresentavam. Jorge Salomão, Tavinho Paz. E tocava muito Duran Duran, Grace Jones. Aquele pop daquele momento. Eu e a Bebel, nós temos a música que quando nós nos conhecemos, que é uma música da Grace Jones, que é I'm Not Perfect, but I'm Perfect. A Bebel é uma querida, eu não encontro muito, mas assim, amiga, todas as vezes que eu estive com ela foi maravilhoso. Completamente apaixonada, minha amiga. Eu quero trazer ela aqui. Às vezes ela me odeia, às vezes ela me ama, mas ela vive uma relação, porque eu acho que de uma certa forma, eu sou um dos survivors dessa época, né? Eu sou um dos sobreviventes dessa época. Era uma época porque tinha essa coisa da AIDS, né? Então era uma coisa, as pessoas... Eu, por exemplo, eu cheguei aqui completamente com o pé atrás no sentido sexual. Mas quando você chegou aqui já tinha AIDS rolando? Total, porque começou em 85. Quando eu comecei a tua vida transar, sexual já tinha essa paranoia, digamos assim. Transar é muito bom. Transar, fazer amor. Quando eu comecei a fazer amor, eu já tava debaixo dessa sombra. Na verdade, quem nasceu 10 anos antes se divertiu muito mais, né? Pois é, mas viveram bem menos. Bem menos, também tem isso. Mas tem os sobreviventes daí. Tem vários. Também. Então, eu me considero um sobrevivente, porque pensa bem, 80, são várias décadas, 80, 90, 2000, até 2010, mais uma década. Não, enfim, e a AIDS levou muita gente. Acabei de bater mais uma década agora, 2020, vou fazer 30 anos de carreira, né? Vou falar minha idade, pronto. Tá vendo? Você chegou no ponto que você queria. Não, mas é porque, olha só, eu tenho 47, você não precisa contar a sua idade. Mas é porque isso é muito louco, porque às vezes 3, 4 anos faz você poder estar numa turma ou não estar. Às vezes a diferença de 3 anos que te permite estar numa festa ou não estar. Pois é, mas eu era muito precoce. Então... Depois a gente ficou amigo na vida, porque a idade já não importava mais. Quando eu vi tudo isso, eu tinha 17 anos. Enfim, aí eu fui pra casa do Cazuza, ele, voltamos a travesti, a gente conversando, ele morava ali na Praça Santos Dumont, numa coberturinha linda e pequenininha, mas, sabe, ele vivia de uma forma, ele não era uma pessoa pretensiosa. Nós não ficamos amigos, tá? Meu amigo era o Renato, nós não ficamos amigos, mas o máximo que ele, porque eu nunca mais encontrei com ele depois disso. Olha só. Fiquei 2 dias na casa dele, porque a gente ficou lá vendo filmes, mas não nada de droga, muito pelo contrário, vivendo ali uma época muito bonita. Ele tava tranquilo. Teve essa noite de loucura, não sei mais o que, mas cada um caiu pro lado de um sofá, assim, pá! Acordou e falou: quer almoçar? Essa é minha secretária, Beth Balanço. Ah, que maravilha. Aí eu falei, a Beth, não sei mais o que, ele falou: tem que resolver uma coisa na gravadora, mas fica aí, não vai embora não, porque... Isso ele era barão ou solo já? Solo. Já tava... Eu acho que foi na transição, porque era no verão de 80, isso você pode me ajudar, que você sabe mais. Porque data assim, mas depois foi de eu vou 87 para... Não, foi de 86 para 87. Eu tô te perguntando isso porque a Rosa veio aqui, Rosa de Almeida, que era empresária dele junto com o Mário, e ela falou sobre isso, né? A mudança do Cazuza, quando ele descobriu que estava doente. Mesmo quando ele descobriu, ainda estava bem, né?
dele se acalmar em alguns momentos, de ir pra casa dela, pra querer, tipo, se afastar da loucura, de ficar tranquilo. E é engraçado porque a gente que vê as histórias só se fala da loucura do Cazuza, né? Não, pois é, mas eu não vi esse lado. Eu vi um lado bem calmo. Aí vimos um filme incrível do Truffaut, Uma Noite Americana, que eu não conhecia. O Rio de Janeiro, para mim, foi que eu cheguei com 18 anos, né? Fiquei no exército um pouquinho, mas eu me livrei e vim para cá, porque tinha uma grife chamada Sucumbe à Cólera, que eu já era modelo. Eu virei modelo dessa marca. Então eles me queriam de qualquer jeito, e o pai da estilista era da Marinha, então ele me ajudou a eu me livrar. Porque eu queria estar aqui. Aqui era o meu lugar. Até hoje eu acho que o Rio de Janeiro é o meu lugar. Já tive várias oportunidades de morar fora do Brasil. Já passei muito tempo fora do Brasil, mas eu acho que aqui é meu lugar. Não existe outro lugar. É o Rio. Penso muito em Los Angeles. Los Angeles? Penso. É uma cidade muito quieta, se parece um pouco com Brasília. Como eu não vou aguentar voltar para Brasília, porque vou lembrar do meu pai, não vou conseguir conviver com o caso, enfim. E é bucólica a cidade, né? Pois é, mas eu uma vez, eu achei estranho. Eu não vou aguentar, assim, eu não vou aguentar a lembrança, porque meu pai já se foi, e caso minha mãe, enfim, se vai, eu voltar, eu tô falando isso mais velho, bem mais velho, tem um lugar para morrer, sabe? Então eu gostaria de morrer em Los Angeles, porque ali tem uma aura rock and roll, tem uma aura tem um glamour de brilho, em LA, né? Tem um glamour, eu gosto muito disso, sempre gostei, nunca disfarcei isso. O que eu não gosto de LA é porque LA, aliás, dois pontos, porque você fala um monte de coisa, eu fico tentando pescar as coisas que... Desculpe, eu sou muito Não, mas rápido. peraí, cara, tá tudo bem, é isso aí, eu vou na função aqui, a gente tentar... O Fred Nascimento, que é muito meu amigo, ele sempre fala uma coisa que você falou agora que pra mim sempre me marcou, ele fala, cara... Essas gerações novas são muito vazias. A gente às vezes até se ficava louco, mas a gente ia assistir filme, a gente assistia documentários, a gente passava tardes e tardes vendo filmes. Ele falou do mesmo filme que você falou, que ele assistiu com o Cazuza. Ah, é? Então é muito legal era porque... o truque do Cazuza pra conquistar os meninos, entende? Mas eu acho que era uma efervescência cultural mesmo, né? Tava todo mundo querendo fazer alguma coisa nova, né? Assim, exatamente. A loucura, ela tinha inteligência. Exatamente isso. Entende? Hoje em dia você chega num lugar, tem uma pessoa louca de crack, caindo pelas tabelas, uma pessoa vomitando, uma pessoa caindo em cima de uma mesa de vidro, e é um nada. O objetivo é fazer uns stories. Não, virou um nada. Assim, não tô querendo desmerecer de forma alguma e nem achar, e nem ser... prepotente. Não é isso. Eu não tô querendo desmerecer essa nova geração. Porque essa nova geração, ela já, assim, meus sobrinhos já nasceram muito inteligentes. Eles são, sabe? Meu sobrinho com 6 anos já fazia coisas que eu não sabia controlar, fazendo um computador, por exemplo. Mas a gente perdia ou ganhava muito mais tempo, porque a gente lia um livro, eu acho que hoje é uma coisa mais robótica, entende? Cara, hoje o tempo e a dispersão, se você for estudar a internet, eles chamam de atenção não linear, que é uma característica da geração Millennial Z e de todas que virão, que é, eu tô falando com você aqui, eu tô fazendo um monte de coisa, na verdade não tá fazendo nada. A gente parava, quanto tempo a gente ficava ouvindo um disco, Maurício? Pois é engraçado, existe uma resistência dentro dessa nova juventude aí, mas existe uma artificial intelligence, sabe? Uma inteligência artificial. Tem, óbvio, eles são muito mais avançados que a gente. Não, pois é, digo também em termos de música. É insuportável para mim hoje em dia, por exemplo, ir num prêmio de música, porque eu não conheço, em primeiro lugar, das pessoas a maioria das pessoas indicadas, eu não sei quem são, não ouvi. Não dá pra você dançar esse ritmo de música dessas mulheres que ficam, sabe, se saculejando e não sei mais o que, esses zumbidos colocados nas músicas. Não existe uma coisa que emocione você. Não tinha coisa melhor do que ouvir uma música do Duran Duran, sabe? Aliás, eles estão inteiraços e lançaram algo novo agora. Não existe, né? Sabe? Tinha uma voz incrível do Robert Taylor, né? Que é o vocalista. Tinha uma levada, sabe? Meio orquestrada. Eu vou falar em português porque eu fico falando orchestra. Não sei parece que eu sou né, que eu tô falando. Mas tinha uma coisa orquestrada nas músicas, até na disco também. Cara, eu acho que não dá pra... Assim, eu tô lendo esse livro, que é como a música funciona. Música... Que interessante. Como funciona a música, do David Byrne? É o David Byrne. Ah, legal. E ele fala muito sobre isso, do movimento punk, né?
Ele falou, cara, a gente não achava que tava fazendo nada revolucionário, a gente só tava tentando viver e criar um espaço onde a gente se sentisse pertencendo a alguma coisa. Eu acho que isso aconteceu no rock nacional, né? A Plebe, pra mim, foi a Plebe Rude, de Brasília. Pra mim, era a banda que eu mais gostava de Brasília. Eu falava isso pro Renato, inclusive. Pela ousadia, sabe? Era uma banda muito ousada, assim, porque eles não iam pra... A forma deles contestarem todo o sistema, tal, não sei o quê. Era mais direto, né? Não, era uma poesia moderna demais. Era muito à frente. Sexo e karatê, sabe? Como é que é? Não vendo agora o nome das letras, mas enfim, mas a forma dele, eu gostava da forma de contestação, sabe? Tinha aquela coisa pra sua proteção. Essa música foi a que chegou no Rio. A Plebe não chegou aqui igual chegou pra vocês lá. Eu tô falando né? frase, não sei se eu tô acertando o nome das músicas. Mas enfim, mas a Plebe me encantava. Eu parava pra ver um show da Plebe e ficava assim, meu Deus do céu, muito obrigado. Porque era incrível. E o Felipe, com aquela espoleta, e ao mesmo tempo tendo um outro vocalista também, dividindo esse lugar de poder, né? Com o Jean de Biafra, que é o Ameba, nosso amigo Ameba, conhecido como Ameba. Engraçado que a Plebe, eu aqui no Rio, a Plebe não chegou pra mim, assim como chegou a Legião, o Paralamas, o Traje a Rigor. O primeiro disco da Plebe, gravado pela Muita gente considera o melhor disco de rock do Brasil, produzido pelo Herbert Viana, é uma obra-prima. Eu acho que é um dos melhores álbuns do rock nacional, sem dúvida. Muita gente considera. É incrível, a levada, sabe? E eu cheguei no Rio embalado por isso. E acabei... E os cariocas não entendiam muito os brasilienses, porque nós éramos novos ali. Tudo bem que já estava no final dos anos 80, 86, 87, estava meio que ali, mas aí chega um povo de Brasília, todo mundo vestido de preto, entendeu? Então nós éramos exóticos. E as pessoas olhavam pra gente e achavam interessante, nos achavam interessante, pessoas interessantes, e isso... Você ficava assim, pô, que legal, sou de uma cidade... Você é de fora, né? Não, sou de uma cidade que agora tem artistas relevantes, né? Não, que tem pessoas que são reconhecidas por serem de Brasília, porque antes falava que é de Brasília, que legal, a mesma coisa que fala que é de qualquer lugar. Mas começou a ter um peso isso, muito bom. Peso, que legal. Por um lado, bem positivo. Mas estávamos aonde mesmo? Maurício Branco, eu vou estar sempre voltando do mesmo ponto para você voltar ao mesmo lugar. Porque olha só, você conheceu o Cazuza, aí você estava modelando e ganhando dinheiro, exatamente, a vida foi mudando, né? Exatamente. Aí foi melhorando, as coisas foram melhorando. Primeiro porque eu não aguentei ficar longe de minha mãe. Eu sou muito italiano, eu gosto de ter família perto. Então assim, aí eu comecei a puxar a família para perto, falei, mãe, vem, por favor. Ela ficou sozinha em Brasília, minha mãe ia separar, eu falei, não, vem, porque isso aqui, we are family, né? Vamos ficar juntos todos, we are family. Solto aqui não dava, né? Não, mas é porque minha mãe é uma pessoa muito boa, minha mãe era a base da minha vida, enfim, ela é a base. Tem meu pai, que, enfim, que se não fosse ele, eu acho que eu tava morando debaixo da ponte, hoje em dia. Meu pai deixou coisas valiosas, não tô falando joia, não é nada disso pra ninguém chegar me assaltando. Mas eu tô falando de... Valores e bens também, né? Porque as pessoas falam que, por exemplo, numa Olimpíada, o tênis é um esporte de rico, tem outros esportes de rico em Olimpíada, né? Tem. É hipismo, tal, não sei mais o quê. Então, meu pai me deixou, não tô falando que nesse nível, mas ele me deixou bens, né? E isso faz com que eu não são muitos, mas porque o artista no Brasil agora tem artista passando fome, entende? É difícil até eu estar falando isso aqui, eu não quero invejar ninguém, mas meu pai fez isso, não fui eu. Não, e que maravilha que você tem isso. Exatamente. Então, quer dizer, eu vivo uma vida tranquila, boa, não tão tranquila assim. Mas vem cá, peraí, mas aí
Maurício, você é muito mais louco. Você é pior que o Ginga e pior que o Fred Nascimento. Vou embora. Não, porque eu vou porque pra mim entrevista vira sessão de análise. Não, mas olha só. Não, só pra galera entender, assim, porque teve um momento da tua trajetória de ator e aí tava eu mais uma vez assistindo você, né? Teve um momento que você era a cara da vez da tua geração ali, teve um momento que foi foda. Eu me lembro que, assim, tipo, você era a cara que eu olhava na TV, aquelas pessoas que você olhava na TV muito. Dicas de passagem, tem gente que fala, você já foi o homem mais desejado. Não, mas você teve um momento, tem pessoas que têm esses momentos. Leonardo Vieira teve um momento, né? Tem pessoas que viram Leonardo ícones. Foi depois de mim. Foi depois, né? Foi. Mas esse Maurício Branco chegou aqui, meio, tipo, modelando, meio fudido, a cenoura na geladeira, passando fome, mas que tiveram portas abertas. Pois é. Como que foi quando você virou Maurício Branco? Porque aí você era Maurício Branco. As portas começaram a ficar, a querer se fechar. Quando você virou Maurício Branco? Quando as coisas aconteceram? Quando eu estourei na televisão, o peso que vem pra cima de você é uma coisa praticamente insuportável. Olha só. É insuportável. E é bom pra quem é mais jovem, que assiste o canal, estourar na Globo nos anos 80 não era estourar na Globo em 2021. Não. Você estava em todas as casas de todos os brasileiros que estavam todos assistindo junto com a sua família a televisão. Era fazer cinema em Hollywood. Era exatamente. Era fazer cinema em Hollywood porque eu saía do meu prédio, tinham 3 fotógrafos na porta, numa época que não existia paparazzi, como era essa coisa. Tinham 3 fotógrafos na minha porta, às vezes eu via umas pessoas me perseguindo, assim, mesmo, na rua. Começa a virar uma coisa meio... Eu tava adorando, tá? Eu procurei levar isso para um lado positivo. Fiquei muito deslumbrado. Porque Porque você começa a ficar... Você começa a ser bem tratado nos lugares. O dono do restaurante chega ali e fala assim, não precisa pagar a conta não, uma cortesia da casa. Mas é diferente daquele cara que realmente foi com a sua cara. Aí manda uma garrafa de champanhe na sua... Não é a pessoa que você conhece. Às vezes eu olho pra cada pessoa, se ela tem cara de que eu mereço aceitar, eu aceito. Se é um cara que querendo algum... Enfim, era uma coisa difícil. Mas eu trabalhei como nunca, assim. E eu construí alguma coisa, construí uma carreira... as pessoas me conhecem, quem é do meio, pelo menos, sabe quem sou eu. Isso pra mim é o mais importante, não ter um grande público. Eu não tenho tanto seguidores. Foi Anos Rebeldes que fez você explodir? Não, eu explodi, eu acho. Eu fui pra uma... Eu queria fazer Anos Rebeldes, mas eu fui pra uma novela chamada De Corpo e Alma. Ah, sim. Da Glória Pérez. Foi a primeira novela em horário nobre da Glória Pérez. Então você acabou não entrando nos Anos Rebeldes. É que você dá tanta Mas volta. Mas pra mim foi muito bom. Porque você foi fazer o teste. Não, aí eu fui, tipo, que eu digo que eu posso morrer em paz, porque eu fui filho do Tarcísio Meira. Nessa novela, na minha primeira novela. Então, pra mim foi muito legal, porque eu tinha que olhar pra Beth Faria, chamar a Beth Faria de mãe, tinha que olhar pro Tarcísio Meira, chamar o Tarcísio Meira de pai. 2 semanas com dor de barriga antes de começar a gravar. Muito nervoso. Porque o sucesso... quando você sente ele se aproximando, você começa a entrar em pânico. Eu nunca vivi isso, então por isso que eu tô te escutando. Não, mas você vai viver. Não, mas eu então também... Você realmente... Aquele momento já era um outro momento, né? Era um outro momento. Até fazer sucesso hoje é algo que... Não, mas é possível. Tudo é possível. Enfim. Então, você não é atleta. Você não tá correndo contra o relógio com a sua idade. Sabe? O Raul Cortez, a primeira novela dele foi com 42 anos. Não, fora que o Roberto Marinho, né, fundou a Globo com mais de 60, né? Olha só. E é um mestre Jedi. Não, hoje eu tô amando, cara, escutar o sucesso das pessoas que eu admiro. É bonito pra caralho, porque as pessoas vêm aqui, parece que não, mas a história de uma pessoa como você influencia uma outra pessoa que às vezes tá querendo começar a fazer, às vezes nem é arte. Mas isso, pra fazer sucesso não tem idade. Clementina de Jesus começou a gravar com 80, entendeu? Então isso não existe. Mas enfim... Você acha que você tomou alguma decisão errada de carreira? Porque isso é... Várias. Assim, me conta uma. Várias. Porque isso acontece muito quando o ator estoura, quando o artista estoura. Eu fui chamado... O Roberto Talma foi o diretor que me lançou. E o Talma me protegia, me levou pra Nova York, mas isso foi depois. Mas ele teve um ano que ele me levou pra Nova York. Ele falou, vai fazer o quê? Eu tava no Natal deprimido, minha família inteira tava na França.
E eu tava aqui sozinho no Natal, aí fui pra na casa da Maria Zilda, que é a ex-mulher dele. Ele falou, o que você vai fazer no Réveillon? Eu falei, vou ficar aqui sozinho. Ele falou, vamos pra Nova York. Ele foi com a namorada dele, me convidou, me deu de presente a passagem. Lá me virei, claro, obviamente que não ia ficar, porque eu tava trabalhando, contratado, ganhando dinheiro. Mas ele chegou e falou, vamos mesmo, voo. Tá, ligou pra gente, viagem, o cara resolveu na hora. O diretor da Globo, poderoso, Naquela época ainda, então... E ele era muito poderoso ali dentro, da Globo. Mas quais decisões você acha que você tomou que você hoje faria diferente? Eu digo... eu digo por um lado pessoal, mais por um lado pessoal, no sentido de tomar certas atitudes, assim. Eu era muito... Eu achava que eu tinha um controle de uma situação que eu não tinha, na verdade, né? Nisso entrou droga, entrou festa, diversão, muita coisa assim desse tipo. E nessa época realmente era um outro mercado, não, né? mas que são coisas que o sucesso, que vem junto com o sucesso. É o pacote. Por isso que eu tô dizendo que é um peso, né? Vem esse peso, todo mundo te oferece tudo. Todo mundo é tudo. Você ganha roupa, você ganha tudo. Aí você começa a achar que é um rei. Não, Maurício, é bom a gente lembrar. Assim, eu conheço muitas pessoas que trabalham com televisão. E assim, é unânime, né? A Rede Globo nos anos 70 e 80 e início dos anos 90 não é a mesma Rede Globo de hoje em dia, né? Mas eu acho que hoje em dia a coisa tá muito melhor. Então, muito melhor, mas tinha um lado muito louco de um momento eu acho que eles tanta experiência, são tantos anos, porque eles fizeram... Eu respeito muito a TV Globo, porque eles fizeram... Eu odeio quando eu falo esse negócio de... Quando as pessoas começam a aviltar a TV Globo, porque eles têm uma importância histórica. Histórica. Muita gente já se emocionou, já riu, sabe, já mudou o seu jeito de ser por causa de uma novela, por causa de um programa, por causa de alguma coisa que eles tenham feito. Então isso é uma coisa que me magoou muito, porque eu acho que lá é minha casa. Não, eu não quis nem criticar a Rede Globo, não. Eu tava falando das loucuras que aconteciam nos anos 70 e 80 na Rede Globo, que quando você estourava ali... A coisa era muito mais rock and roll do que hoje. A Rede Globo é uma empresa muito certinha, né? Não, vocês sempre foram... Aí que tá, é uma confusão que se faz. Existe essa confusão. Eu não tô aqui pra ficar falando sobre... Não, obviamente. Mas enfim, eles sempre buscaram o melhor. Sempre. Entendeu? Fazer assim, vamos fazer uma novela tal, então vamos fazer o melhor. O Daniel Filho, que era o que controlava, que era o Boni também, era um grupo, eles faziam um brainstorm violento. Eles falaram, aquela série vai ser boa. E lançaram moda, lançaram uma meia que foi vendida no Brasil inteiro. Eu lembro de um chaveiro que era um... Com Dancing Days, eles lançaram uma meia que todas as meninas do Brasil usavam. Lembra um chaveiro que era um cabo de telefone? Eles lançavam o vocabulário, as pessoas falavam de acordo com o que vinha das novelas. Bicho... Não, bicho não, qual era o que? Tipo. Outro dia eu tava vendo alguém discutindo isso hoje, falando que... é tipo não sei mais o que. O próprio Pedro Bial. Falando que, tipo, não sei mais o que. Essa tipo vem dos Zicroquetes, que eram amigos da Sônia Braga, que a Sônia Braga inseriu no personagem dela no Dancing Days. E aquilo pegou. Até hoje. Eu vi um documentário do like. Tipo, do like no... Fulano é louco, tipo, não sei o que lá. Você sabe que isso o like... vem dos anos 70. É um filme, que é a primeira vez que começaram a falar like... Não, like, eu vi um documentário sobre o like. Eu sou meio mitidinho, mas esse like eu nunca usei. Mas é que esse like não tem... Se você for olhar os filmes em inglês lá atrás... E aí eu tava lendo sobre isso. A primeira personagem no primeiro filme que falou like... E aí esse like você não consegue... É difícil você conversar com uma pessoa jovem nos Estados Unidos que não fale 50 likes por frase, né? Mas assim, profissionalmente, o Talmo uma vez me ofereceu... eu tava em Recife fazendo uma peça de teatro, não existia celular, era um inferno. Eu tava fazendo uma peça de teatro e ele me chamou pra fazer o começo. Já existia celular, mas eu não tinha. Foi em 94, eu acho. Chamou pra fazer o começo, chamou pra fazer a Malhação no começo. Eu ia fazer par com a Carolina Dickmann, mas eu só faria os 20 primeiros capítulos. Ele pensou minuciosamente de como eu entraria, tendo uma importância, fazendo só os 20 primeiros capítulos de uma história para ajudar a impulsionar a história. E eu me vi, como sempre, porque existe uma coisa na minha carreira que assim, eu sou chamado para um trabalho e eu fico às vezes 1 ano, 2 anos sem trabalhar.
E isso vai piorando de acordo com a idade. E às vezes eu sou chamado para o trabalho, 3 trabalhos num dia só. Entende? É uma coisa que me persegue, é uma coisa de... Parece assim, bicho, você vai ter que aprender a lidar com isso aqui pro resto da sua vida. Até você morrer, você vai passar por esse tipo de... Intermitente total, vai ser uma né? encruzilhada, vai pra lá ou vai pra cá. E aí, eu fui pra Nova York, eu era muito inconsequente. Eu era contratado, então eu pegava e viajava, ia pra Nova York, aí ficava, sei lá, 3 semanas em Nova York, só gastando. E eu peguei uma época que a moeda virou, que tudo ficou o dobro. Então eu gastei mais. Tudo gastava em dobro. Gastei em dobro. E eu voltei devendo no Brasil, fiquei desesperado de fazer acordo com o cartão. Foi um terror. Primeira vez na minha vida que eu me vi com um problema financeiro. Mas é disso que eu tô falando. Quando eu namorei a Cláudia Johanna, eu era novo, ela me ensinou muita coisa. E ela falou isso, ela falou, cara, nossa geração não nascia com empresário. Hoje, quando surge um ator, ele já tem um agente, já tem a assessoria, o stylist. Não, a vida era mais solto, tudo isso, eu tive que me acoplar, porque eu trabalho até hoje, eu tive que entrar nesse esquema também. Eu tenho uma pessoa que me veste, que é o Beto Castanheira, que é um profissional incrível. Eu tenho meu assessor de imprensa, que é o Guilherme, que é a Dobas Scarpa, que é uma empresa que cuida da minha assessoria de imprensa. A não ser, tipo, brother, eu e você aqui, vou marcar entrevista, vamos lá, vou conversar. Filho, liga pro meu assessor de imprensa, acho que vou falar isso pra você, Clemente. Aí eu vou te mandar, tomando. Exatamente, pode mandar. Foi o que eu fiz com um amigo meu. Quando eu tinha um programa no Multishow, eu tinha um programa no Multishow, liguei pra uma amiga minha e falei, pô, não tá afim de fazer meu programa? Ela falou, liga pro meu empresário. Eu falei, olha só, nem a Fernanda Torres fala isso pra mim. Liga pro empresário. A Fernanda Torres, você manda um e-mail pra ela, te responde da hora. Você sabe que uma das pessoas que eu mais amo... Você que é uma atrizinha... Mandou uma dessa pra mim. Atrizinha não, uma atriz, desculpa. Não é isso. Ela falou pra mim, ela falou, liga pro meu empresário. Eu falei, filha, vai pra aquele lugar. Mas um dos caras mais importantes da minha vida, que eu queria aqui, foi que falou, não, deixa eu ver aqui com a assessoria pra quando for lançar o álbum. Eu falei assim, mas não é sobre isso, saca? Não é sobre isso. E eu tenho chamado aqui, cara, pessoas que eu amo, ou que eu admiro, ou os dois, ou pessoas inusitadas que todo mundo fala que são incríveis e que eu quero conhecer, ou pessoas mais velhas que não podem morrer sem eu conhecer. Como que eu não vou conhecer Manuel Paladiano? Pelo amor de Deus. Tudo que eu leio tem esse cara. Engraçado você estar falando sobre isso, porque assim, todas as pessoas que eu sonhei em conhecer, eu conheci. E mais, até. Às vezes, assim, foi muito engraçado que eu tava na casa uma vez, Paula Lavigne, resolveu fazer um jantar. Aí, cheguei lá, aí eu encontrei com o Mauro Lima, que é um diretor amigo meu, na portaria do Prédio da Paula, e do Caetano. Aí eu falei, pra quem que é o jantar? Ele falou, pros irmãos Coen. Uau! Pois é, aí eu ignorante... Você não sabia quem era. Aí eu dei o Google. Aí comecei, eu falei, é Oscar atrás de Oscar, né? Eu falei, meu Deus. Tua sorte foi o Google, né? Não, enfim, aí não. Se não tivesse Google, você tava fudido. Não, aí comecei a ver os filmes, enfim. Aí eu cheguei lá, entrei e era uma muqueca, era uma comida baiana. Era uma muqueca. Maurício é maravilhoso. Não, era incrível, eu adoro comida baiana, acho incrível, delicioso. Eu sou louco pela Bahia. Sou apaixonado, tem um estado que eu sou apaixonado da Bahia. Pela culinária, pelo jeito deles serem, pelo joie de vivre, como falam os franceses, pela forma com que eles encaram as coisas, entendeu? Eu acho que o baiano, ele sai na frente por essa... Mas e os irmãos? É um outro planeta. Pois é. Aí eu entro no apartamento, aí fui lá, cumprimentei, chamamos o quê? E tinha uma moça loura, assim, que eu nunca tinha visto. Falei, quem é essa moça nova aqui na história? Não sei mais o que é, uma moça loura. Aí, o jantar está servido. Aí, depois não tem. Tu deu um Google na mulher loura também? Comecei a comer, e a moça loura sentou na minha frente. Aí eu tô comendo uma buqueca, daqui a pouco eu olho pra cara dela, eu falei, não é possível. Você não tinha olhado pra cara dela detalhadamente? Não, detalhadamente, porque eu vi uma moça muito sem maquiagem, vestida até de uma forma simples, super na dela ali. Era Frances McDormand. Uau! E aí você não tá entendendo. Foi a primeira vez que eu dei uma tietada violenta na pessoa, porque eu sou apaixonado por ela. Eu fiquei completamente fascinado.
Pra variar, eu sou a minha vida marcada por gafes também. Mas você tentou fingir que não era tão fã assim? Eu não dei. Você não fez a chique? Eu falei, olha, desculpa por não ter reconhecido, mas você fez um filme que eu amo, que é o Almost Famous, que é a história daquele garoto que viaja com uma banda de rock, que é um jornalista da Rolling Stone, né? É do Rolling Stone. E aí eu olhei pra ela e falei, você fez um dos filmes que eu mais amo na minha vida, um filme maravilhoso, e você fazia uma mãe nervosa. Eu não lembro do nome da personagem, não tava lembrando o nome do filme. Ela falou Almost Famous, e ela falou em inglês, ela falou, e eu sou uma mãe nervosa. Porque ela fazia uma mãe nervosa com o filho, porque o filho viajou, ela ficava ligando pro filho. É um dos filmes que eu mais gosto. E ela reclamou do diretor, foi ótimo. Foi a única pessoa que ela conversou a noite inteira, foi comigo. Você sabe que eu tenho uma história além da Paula, né? História triste, na verdade, feliz, né? Porque a minha mãe namorava um mexicano que era meio poderoso lá no México, que era amigo de um que era meio poderoso, meio picareta. Mick Jagger veio gravar o clipe, o primeiro clipe, se eu não me engano, da carreira solo dele no Clube do Fluminense. Isso 80 e alguma coisa. E aí ele resolveu ir ao Maracanã ver um Fla-Flu. Não se pode corrigir o... Pode corrigir. Não, você falou da primeira vez que ele veio aqui? Não, eu acho que foi o primeiro. Talvez tenha sido o clipe do primeiro single da carreira solo eu achei dele. que você tinha falado da primeira vez. Não, ele foi abuso lá atrás. O Mick Jagger veio muito aqui. Vem que aqui vai direto, não tem corte, né? Não, vai direto, você pode me interromper e foda-se. Não, eu queria um balde. Mas aí foi o seguinte, ele foi gravar esse clipe no Clube do Fluminense. E não sei como que esses mexicanos, que a minha mãe estava envolvida, eram muito amigos deles, e levamos Mick Jagger no Maracanã pra ver a tal da final, que dizem que é o início do pé frio dele, porque ele falou, tá torcendo por quem? O Flamengo perdeu com o gol de Assis. Eu sou contra levar gringo. Não, mas deixa eu te contar, porque eu era uma criança, eu era desse tamanho. Levar gringo pra Eu Maracanã, achei essa história no Google, eu dei o zoom, a minha mãe a gente não achou, mas eu me achei. Porque eu fiquei olhando o Mick Jagger no Maracanã na final do Flamengo com o Fluminense. E você abriu lá e você viu? Porque a gente outro dia ficou curioso. Falei, será que a gente, tipo, deve ter essa imagem? Aí fomos numa limusine, eu, Mick Jagger, minha mãe e esse Raul Gasquez. Então você também tem Não, mas eu não tinha o Google, cara. Minha mãe falou assim, olha, ele é o Mick Jagger do Rolling Stones. Eu tinha, sei lá, 8 anos. A gente chegou... Mas você, desculpa, mas você é bem nascido. Não, eu sabia que aquela banda era famosa, eu sabia Satisfaction, mas eu acho, a maior banda do mundo, eu sabia que aquela banda mas eu era novinho, cara, eu era fã do Zico. Aí, a gente chegou no Maracanã... Você era bonitinho? Eu tinha 8 anos, Maurício, 9, eu era criança. Não tô falando que eu sou pedófilo, não é nada disso. Mas eu tô perguntando se você Não, era narigudo, era tudo errado. Mas vem cá, mas nariz é uma coisa boa. É depois que você fica mais velho. Quando você é novinho... Simboliza virilidade. Desculpa, eu já tô parecendo Clodovil agora. A culpa é dele que me deu uísque. Né? Olha só. Mas aí a gente na limusine, nessa época não tinha tanta informação, não era globalizado como é hoje, fomos achando que ia dar tudo certo. Aí aparece Neuzinha Brizola, que... Fiz um tributo pra ela. Aí ela chega, ela sabe que a gente tá chegando, abre a porta, a gente entra, e aí eu vejo o Zico, que tava jogando a Udinese, foi assistir a final. Você acha que eu dei bola pro Mick Jagger? E minha mãe falava assim, fala com o Mick Jagger, tira foto com o Mick Jagger, faz qualquer coisa. O Zico foi no banheiro, eu fui atrás do Zico, eu queria autógrafo do Zico. E nisso foi a minha história com o Mick Jagger, que eu literalmente caguei. E ele esqueceu um moletom com a minha mãe, que ela devolveu, que tinha escrito da Benetton, falando feito para o Mick Jagger, blá blá blá. Mas eu não tinha só ter o Google, eu não era adulto, por isso que eu tô te falando. O Paul McCartney, eu também conhecia, assim, estava no mesmo lugar que ele também, eu não sabia quem ele era. E Búzios tinha meio essa história, né, anos 80. Por isso eu tô falando que o meu pai era melhor amigo do Renato Pacote, que era da Globo. Então muita coisa em música acontecia, era da galera da Globo. Então minha casa lá era uma loucura. Tipo, por isso que... Quando eu ouço falar da Globo hoje, da galera que é jovem, trabalha hoje, como é tudo protocolado e tudo organizado, e até tem gente que fala, pô, era muito mais criativo antes, com tudo que tinha de bom e de ruim, era uma empresa muito mais, né, Bonis. Mas vem cá, mas voltando, desculpa te cortar, mas voltando a essa história do negócio do Zico e do Mick Jagger... Você gostou dessa história, né? Eu amei. Não, porque o Zico era um gato. O Zico era lindo de morrer mas era um gato? disso que eu queria falar. O Zico era lindo.
Ele era um fiapo de gente que o Flamengo pegou e transformou. Mas você ia atrás de quem? Do Mick Jagger ou do Zico? Do Zico. Jura? Do Mick Jagger. Já encontrei conheci 2 vezes, inclusive da Casa Paula também. E também no... Sambei, ensinei com o Latifa da sambar, mas a minha vida é marcada por gafes também. Por algumas gafes maravilhosas, assim. Tipo, a Paula, mais uma vez falando de Paula, que Paula é uma pessoa, Paula Lavigne, é uma pessoa muito importante na minha vida. Porque quando uma pessoa te trata bem, você deve sempre, se te tratou bem uma vez, 2, 3, 15, então você deve sempre agradecer, mas eu não tô aqui pra agradecer, mas eu entendo, gratidão mesmo, né? Pois é, mas é gratidão. E ela me levou pro Festival de Cannes. Um dia estávamos andando na La Croisette, que é a praia de Copacabana de Cannes, que é onde acontece, tem tendas, onde o festival acontece, onde tem é tudo feito na praia, é lindo. O Festival de Cannes é uma coisa absurda. Eu fui no Red Carpet. Uau, chegou lá elegantérrimo. Fui pra estreia do Bertolucci, vi o Bertolucci entrando de cadeira de roda. Incrível. Mas o ponto máximo foi a estreia do Walter Salles Jr., que ele filmou o On The Road. E depois teve uma festa. Mas enfim, e aí eu e o Paulo estávamos andando e eu vi que eles fazem exibição de filmes na praia também, pra quem não tem convite para entrar no cinema, ver aquele filme sendo exibido ali. E tava passando Tubarão. Corta. Chegamos no Brasil, uma amiga nossa italiana, a Chiara, uma cantora, chegou pra gente, eu tava na Casa Paula, ela falou assim, o nome do filme do Bertolucci era Io e Te. Io e Te, né, que é eu e você. E aí ela falou assim, e o ET? Eu falei, olha, eu vi o Tubarão. Agora o ET eu não vi nada. Eu vi o Tubarão, tava até passando Tubarão lá pra Paula Maurício, pelo amor de Deus. Tubarão, ela tá falando em ET, o nome do filme do Bertolucci. Tem mais alguma gafe maravilhosa assim? Tem, não. Eu não sabia quem era a Alicia Keys, pessoalmente, só conhecia o nome. Mas ela também, acho que se eu encontrasse na rua, assim, andando... Mas as gafes maiores foram com essas pessoas. Não, porque a Paula, ela não brifa. Quando vai alguém famoso na casa dela, ela não fica falando, ai, gente, fulano vem até aqui. Pra ninguém tietar, ela não é deslumbrada, né? com o negócio. Então ela não falava. Aí eu ficava confuso. Aí teve um dia que eu falei, pelo amor de Deus, me avisa pra quem que é. Quando tiver uma pessoa pra quem dessas. Que é hoje. Não, porque eu tava com o livro do Tim Burton na mão, achando que era o Tim Burton que ia da casa dela e era o Mick Jagger. Então eu falei, pelo amor de Deus, me fala hoje só pra não dar nenhum furo. Aí ela, tudo bem, é o Mick Jagger. Agora fica quieto, porque o Rio de Janeiro é uma cidade que continua sendo um ovo, tá? A Zona Sul é um ovo. Você fala que tem o Mick Jagger vai em algum lugar, daqui a pouco tem uma multidão na porta da sua casa. Mas enfim. E é isso. Então tem essas gafes. Essa da IET pra mim foi uma das maiores. Vem cá, o Rio de Janeiro, vamos voltar lá pra trás, que a turma aqui adora música, né? Eu te prometi que eu não ia entrar muito em assunto de Renato Russo, mas Renato Russo é uma pessoa enigmática pra todo mundo. Pra mim, então, Cazuza e Renato Russo são... O que foi? Oi. Que não, tá tô falando com ele ali. O que você quer dele? Fala aí. Não, tá falando com ele. Tem um blog mesmo? Como que foi a tua história com o Renato, assim? Não precisa adentrar, porque o Renato é uma pessoa que eu trabalhei num álbum de duetos dele. Então aquilo pra mim foi muito louco, porque eu já era fã, de repente tava com a mãe dele aqui, a irmã dele, as vozes, fazendo arranjo. E é sempre um assassinato, né? Você mexer numa obra de um artista que já faleceu. Ainda mais alguém que eu amava de paixão. Como que foi o encontro, assim, com o Renato? Porque nessa história, começou em Brasília e... Sempre que falam de mim, do Renato pra mim, falam assim, cara, o Maurício era o melhor amigo. O Fred conta muitas histórias maravilhosas. Na verdade, né? assim, nós tínhamos amigos em comum. Eu era um modelo famoso, eu fui um modelo famoso, não no Brasil inteiro, de todo mundo ser reconhecido, mas no meio, eu apareci em muitas... Tinha revistas de domingo, os cadernos de moda dos jornais aqui do Rio. Eram muito... O jornal, todo mundo lia jornal, né? Todo mundo lia jornal. Então, assim, eu fui contra capa, contra capa, né? Fazendo anúncio de coisas assim. E eu fazia parte daquela turma de Brasília, que aquela turma de Brasília acabou... Criou-se ali uma
criou-se ali uma embaixada brasiliense em Brasília. Então era uma turma, obviamente com alguns cariocas pontuais, tipo o Alvin L, que é um letrista super conhecido. Alvin L, eu sou fã. Luiz Fernando Borges, que foi meu professor de cinema. Esse homem foi de uma gentileza absurda comigo, assim, me ensinando coisas de filmes dos anos 30 e 40, sem querer me pegar, sabe aquela coisa? E querido mesmo, acreditando, né? no meu potencial como artista, porque o artista ele traz uma luz, tem uma coisa no olho. Sim. Quando você vê um artista jovem, você vê que tem uma luz ali. E foi isso que o Renato viu em mim. Ele te enxergou. Não, ele me achava ousado. Eu tô falando uma coisa pra você que eu nunca falei pra ninguém. Ele me achava ousado, ele me achava... Eu acho que era um pouco do que ele queria ser, porque ele era muito tímido. A porta abriu, tem um... Ele era muito tímido. O que tá acontecendo aqui, gente? Não, vai no banheiro, a gente corta. Dá pra cortar? Lógico, tá mijando o balde, mano. Porra, você falou que não tinha corte. Ah, não! Ele falou que não tinha corte. Falou que não tem corte. Falei como eu... Você tem que botar isso, tá gravando. Né? Tá lógico. Deixa gravar. Isso aí é maravilhoso. Vou deixar isso, vai mijar e volta. Olha o balde aqui, gente. Ele ia mijar no balde. Não. Eu pensei que ele queria vomitar, velho. Eu pensei que ele ia vomitar. Bom, depois do episódio do balde maravilhoso, voltamos. Mas a Marlene Dietrich fez isso no Copacabana Palace. Você achava mesmo que eu ia deixar você mijar no balde? Não, mas é que a Marlene Dietrich fez isso mas olha só, cadê o balde? Pega o balde, Pretinho. Gente, Vem cá, vamos simular que você fosse mijar no balde, a gente gravando. Vamos lá, passa o balde aí. Pretinho entregou o balde, aí eu vou estar falando com você. Por esse lado aqui, você tava falando de Alvin L, né? Abaixar. Aí você falou no meio assim, da live eu faço assim. Você tava falando assim pra mim, a calça. Eu acho que o Renato Russo olhou em mim e viu esse brilho. Aí você viu tá esse mijando? brilho. Não, eu consigo falar qualquer coisa. Eu aprendi a controlar E tem gente que não consegue. Às vezes a pessoa vai fazer xixi no mar e na hora que bate a onda, o cara para. Já viu isso? Já, óbvio. O cara para, a onda baixa, o cara para. Eu falei, não, eu consigo manter. Mas foram anos de treino, menino. Anos de treino pra conseguir não, porque controlar o xixi. ator tem coisa do teatro, né? Não, teatro não, tem coisa do cu. Desculpa, é diferente. Não, mas é que o teatro tem que ficar lá, não dá pra fechar no teatro. O Antunes Filho falava, quando entrar em cena, relaxa o cu. Antunes Filho, que eu queria ter ele falava isso. Histórias maravilhosas, quando né? você entrar em cena, relaxa o cu. O cu é o seu eixo, né? O meu não. Não, o eixo do corpo humano. Do corpo humano, quando você experimenta. Vai cair pra escatologia, não dá. Vamos continuar nossa conversa, que é melhor. Mas vamos lá, e você falou pra mim, não. Você estava super, inclusive, emocionado que o Renato te olhou e viu em você uma ousadia, um brilho ali. Renato viu, ele não falava isso. Ele não falava assim, eu te admiro, nada disso. Ele falava que eu era um vampiro, que ele tinha certeza que eu era um vampiro. Eu acho que influenciado por Anne Rice, né? As pessoas acham que ele fez o Teatro dos Vampiros inspirado numa novela, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É Anne Rice. Eu acho que é Anne Rice. É a minha música predileta. Pois é. Essa é a sua música favorita? E eu vi ela escrita, engraçado, porque ele escreveu a letra em 15 minutos. Teatro dos Vampiros? 15 um pouco mais, não me lembro. Mas eu tava na sala, na casa dele, e ele pedia isso pra mim. Maurício nunca se mete em coisas de Legião Urbana. Mal sabe ele que tô eu aqui hoje falando de Legião. Mas não tô me metendo em nada disso. Não, gente. Mas enfim, eu tava na casa dele nesse dia, ele tava muito feliz, e às vezes ficava só eu e ele lá, ele me chamou, falou, Maurício, vem pra cá, eu cheguei na casa dele, sentei na sala, porque
agíamos formalmente, ele gostava dessa formalidade, até depois, enfim, a gente pro quarto ficar rindo, vendo filme de sacanagem, porque que a gente rolava de rir. Ele pegava uns filmes Z, mas eram de rolar de rir. Mas é de rolar de rir. Não, mas assim, mas era uma coisa... Eram os piores, Não, assim. mas era assim, era uma coisa absurda. Era inacreditável, feitos no Brasil, da pior qualidade possível. Mas, e minhas irmãs junto, às vezes, minhas irmãs junto, a gente rolava de rir. E aí... Eu tava nesse dia na casa, eu me lembro muito bem. Aí eu tava ali, cara, aí ele falou assim, me dá eu vou lá dentro e já volto. Aí eu notei que ele tava demorando um pouquinho, resolvi ficar na minha, porque o Renato, você não conseguia entender às vezes, ler os pensamentos dele. Por mais que ele me chamasse de vampiro, o sagitariano consegue ver as coisas. Ele era uma figura meio que impenetrável, às vezes, assim, de você não conseguir ver a personalidade, entender o que ele estava pensando. Isso me agoniava muito, porque eu via que ele estava agoniado, às vezes, e tentava ajudar da melhor forma possível. E eu era muito jovem, eu era muito novo, então não tinha experiência, sabe? O cara era o maior poeta. Como é que assim, a minha relação com ele não era de fã pra... Era de amigo. Então eu não tinha esse discernimento de falar, poxa, uma pessoa que escreve... Quer dizer, eu sabia, o cara escreve altas coisas que todo mundo admira, não sei mais o quê, como é que eu vou dar algum conselho pra ele se é uma pessoa que entende tanto da vida? E nem sempre é assim. Então até isso ele me ensinou. Além de me ajudar no começo da minha carreira, de pegar uma pessoa para me ajudar a fazer um teste, mas ele fez isso, ele teve essa ele me ajudou a ter essa percepção, me levou para um grupo de filosofia, sabe, junto com a Marina Lima. Era um grupo incrível, que você não tá entendendo. Era assim, por isso que eu falei, eu posso morrer em paz, porque o que eu vivi, pra mim, já tá maravilhoso. Claro que eu quero mais. O vampiro não quer morrer, não. Então eu quero ficar até... A porra do vampiro não quer morrer, e aí, Teatro dos Vampiros, você foi... Pois ele saiu... Desculpa, eu tenho mania de sair. E aí você... Ele saiu, ele saiu... Desculpa, gente, que eu fujo de assunto, eu sou assim, tá? Sempre fui. Vou sair e todo mundo fica puxando. Volta pra história. Quando eu tô fazendo teatro, que eu consigo ficar focado, por isso que é uma terapia pra mim, porque eu tô ali, ninguém pode me tirar do palco e falar, não foge do assunto, e quando eu fujo, geralmente eu me perco no palco, mas volto brilhantemente. Voltando. Você não conseguia entender direito o que estava acontecendo, ele saiu. Não, ele foi pro quarto, não, ele só falou, me dá um tempinho e foi pro quarto. Maravilha. Isso ele já tinha me dado fora, que uma vez eu tentei dar uma opinião, falar, não sei mais o quê, mas é porque ele falava as coisas... E queria que ficasse todo mundo calado, não. Falei, aí eu dei uma opinião, ele falou, Maurício, só vou te pedir uma coisa. Ele pediu com todo carinho. Foi um expor, foi com todo carinho. Ele falou, não se mete em assuntos de Legião Urbana. Eu já não era muito fã, tipo assim, a Legião não era minha banda favorita. Admirava os meus amigos. Eu era amigo do Dado. Minha mãe cuidava do filho do Dado. Era uma coisa... Era uma outra relação, né? Sabe? Então era uma relação de irmãos ali. Então não ficava muito tietando a banda, sabe? Não, fiz uma viagem com eles não, porque eles convidaram pra ir, eu fui. Eu entendo, é igual meus amigos ficava famosos ali, da minha geração. Eu não tinha interesse. E ele com certeza sacava isso, né? Isso, que você tava ali... o cara sumiu, foi pro quarto e começou a demorar. Aí eu falei, deu alguma coisa errada. Aí eu falei, Renato, comecei a entrar pela casa, assim, que tinha um corredor, assim, porque a casa dele parecia uma casa do interior dos Estados Unidos, assim, não sei se você chegou a conhecer, não. Sim, não, a casa do Renato o apartamento dele parecia uma casa de uma família tradicional americana. Não tinha uma coisa rock and roll, que todo mundo imagina, loucura. Não, eu vi fotos, muitos livros tinha e cachorrinho, discos, né? Tinha cachorrinho de louça. Sabe? Olha só que legal. De louça não, mas era uma coisa super, meio que até muito família. E eu fui entrando assim, o quarto que era rock and roll. E aí eu fui entrando, eu falei, Renato, tá tudo certo? Ele falou, tá, né? Tipo, aí botou um pedaço de papel no coisa, falou, vou no banheiro. Quando ele saiu, fui bisbilhotar. Falei, eu bisbilhotei, olhei, quando eu vi escrito Teatro dos Vampiros, eu só li o título. Eu não fui na letra toda. Eu só li o título.
Aí, quando ele saiu, eu falei, filho, você arrasou no título. Porque tudo que você sempre falou pra mim, Renato, que eu era um vampiro, né? Agora tá aí. É minha homenagem essa música? Além de Maurício. E ele falou o quê? Aí ele, não, ele, porque Maurício não foi uma homenagem pra mim, né? Eu tô brincando com isso. Mas é que as pessoas, de tantas pessoas acharem, eu já acho que a música foi feita. Porque foi nesse período antes de conhecê-lo. Aí eu falei pra ele que tinha amado o título da letra. Aí ele, mas não, já meio com medo dele falar, pô, mas eu não tô me metendo, pô, o cara deixou o papel do meu lado. Você só eu não ia dar elogiou? uma bisoiada? Dei uma bisoiada. Quando eu vi o Teatro dos Vampiros, eu achei lindo o nome. Eu falei, cara, que nome lindo. Aí ele falou, lê. Mas lê em voz alta. Levanta. Mandão. Era mandão pra caramba. Aí você leu em voz Li alta. em voz alta. E assim, e foi engraçado, porque a partir desse momento, porque foi uma coisa que eu disse outro dia, a cada álbum a Legião ia ficando melhor, né? Sim. Embora não fosse a minha banda favorita, mas eu tinha um respeito e carinho muito grande, porque todos os envolvidos ali eram meus amigos. Até o Trilha também, quando ele fez o trabalho, Trilha é um amigo tornou-se querido. também um membro dessa família. Por ter gravado esses 2 álbuns com o Renato, o Equilíbrio Distante Que são, e o Stonewall. diga-se, lindos. Pois né? Ai, eu só não quero me emocionar falando do Renato, porque toda hora que eu começo a falar dele, eu começo a chorar. Não, mas enfim, aí... se emocionar faz parte da vida. Não. Pois é. Mas me conta, aí você leu Bom, em voz mas enfim. alta e... Não, pois é, aí eu li ali Não, e... você estava dizendo, desculpa, que você se emocionou e eu me desconcentrei. Você estava dizendo que a cada álbum da Legião que ia ser lançado, que a banda ia melhorando. Pois é, e a cada disco ia ficando melhor, assim, e acabou com Perfeição, que Perfeição pra mim foi o que eu digo que foi a perfeição, porque eu acho que foi um chute no balde que ele deu, sabe? Foi uma época que ele resolveu dar um chute no balde, assim, porque ele botou tudo ali nessa música Perfeição, ele botou todas as coisas ali, venha celebrar, sabe? A estupidez humana, a estupidez de todas as nações. Não me lembro muito bem da música, da letra, pra mim, sabe que eu não sou músico, pra mim é difícil. Cara, é engraçado porque o Renato, eu era um fã, né? E eu fui entender Legião Urbana mais velho. Porque eu entendi Cazuza. Vira e mexe tem uma frase que eu falo, putz, eu não saquei isso aqui quando eu tinha 15. Porque tem isso, né? Tá as camadas. Mas eu acho que o Renato tinha mais camadas. Então o Teatro dos Vampiros foi uma época que eu vi muitos amigos fudidos, assim. E aí eu ouvi aquilo e eu tava em depressão. Aquilo fez total sentido. E são músicas que se eu ouvir agora, essa que você acabou de falar, Perfeição, é de hoje, é de agora. Poderia ser dita agora. Agora. Por isso que eu tô falando. A evolução, a vida dele foi num tempo contado até esse momento que nós estamos vivendo agora. Ele não tá aqui, mas o espírito dele tá. Sabe? Que país é esse cantado até hoje? Por causa dessa vergonha que os vividos. E atemporal, cara. Desculpa. Que isso, irmão? Então, ele tá presente agora em espírito aqui, sabe? Acho que receber as pessoas que sofreram por causa disso, que a gente tá sofrendo. Eu escutei Teatro dos Vampiros e uma música chamada Sorrow, de uma banda chamada The National, que eu acho que você vai adorar, se você gostar de Duran Duran. Sei lá, centenas de vezes. Centenas de vezes na minha depressão. Eu ouvia em loop sem parar. Gente, vou parecer e é uma loucura, porque foi uma música que me passou... Porque a minha predileta da minha vida, assim, era Vento no Litoral, que eu acho lindo. Não, é porque é o seguinte, essa foi a fase romântica. Tudo dele era muito bem... É engraçado. Eu falei que foi durante o tempo de vida dele que esse tempo seria estendido até esse momento agora que nós estamos vivendo, que vai acabar, tá? Porque essa máscara vai cair, entendeu? Esse momento vai desabar.
O meu sócio, Renato, que tá ali, no som, fala a mesma coisa. Vai desabar. Tudo vai ruir. Não, vai ruir. E eles vai ter o renascimento, porque é sempre assim. É a história do Yoda, do Star Wars. Né? Os rebeldes tomam conta uma época, os Sith tomam conta uma outra. Esse equilíbrio, ele é necessário, inclusive para as pessoas terem consciência de que existe o bem e o mal. O George Lucas ensina isso. Por isso que esse filme é emblemático. Pois né? então, ele mostra que é isso. Tem que existir o mal para existir, entendeu? Então tem que haver esse equilíbrio. Então, ele é necessário para esses jovens que nós estávamos falando no começo da nossa entrevista aqui, saberem como a sujeira funciona, como é essa coisa suja, como é essa coisa imunda. Você sabe que outro dia eu tava... E pra reagir. Olha... É um ciclo, entende? Que vem desde o primeiro golpe de 64. É uma coisa... A coisa vai vindo e voltando. Vai vir a bonança. O bem vai prevalecer novamente. Entendeu? Então eu acredito muito nisso. Eu tava ontem com meu sócio falando sobre cultura, da música no geral, né? É óbvio que a gente vai ficando mais maduro, é uma tendência nossa a gente achar que o que a gente escutou lá atrás era melhor. Mas se você pegar o mainstream hoje, assim, parece um processo de alienação geral mesmo. Não tem nada contra a Anitta, contra a Ludmilla, contra a Isa. Eu não acho. Eu acho que tem coisas que eu adoro desses artistas, mas não são eles de quem eu tô falando dos genéricos deles. Porque igual a gente tinha Legião, Barão, etc., e todos os genéricos, tinha 50 bandas nos anos 80 que a gente nem lembra que existiram, né? A sensação que eu tenho é que as vozes que de fato podem incitar essa geração, elas não existem. Porque você liga a TV, música de sertanejo, sem nenhum preconceito, falando do que é dito. O que está sendo dito no mainstream é nada. Mas o que é dito? É a minha raba, Isso tudo tá englobado nessa coisa que eu tô falando, tá? Nessa transição. Não, nessa coisa do fácil, sabe? Do fazer fácil, ganha dinheiro ali. Porque você vai lá e monta uma dupla, aí você vai lá, daqui a pouco você faz um show ali, daqui a pouco você tá faturando milhões, enquanto tem atores ou artistas que são super talentosos e estão em casa com violão fazendo live para ganhar dinheiro. Então, assim... Mas é justamente não, disso exatamente, que eu tô falando. Eu sei. Eu só, às vezes, fico na dúvida se existe um plano, porque às vezes a gente entra numa ideia de que existe um plano superior que fala assim, taca merda pra galera não pensar. Não, tem resistência. Mais uma vez vem o George Lucas aí. Tem a resistência. Tem um garoto que fica ali tocando o violão dele, que daqui a 5 anos vai ser um sucesso. Entende? Então, agora, eu acho que a coisa, que o mal tá prevalecendo, mas ele vai ruir. Entendeu? E é muito difícil falar sobre isso, porque entram questões, por exemplo, de sustentabilidade. Porque eu estou muito nessa coisa de sustentabilidade agora, né? Porque eu tenho um programa. Temos uma obra no prédio. Tem problema. Então vocês vão ouvir uma. Já comecei hoje de manhã com uma obra. Pois é o mal. É o mal ruindo. Todo mundo fazendo obra. Aliás, obra acha que obra... ele não é bem, ainda pode ter as pessoas acham que obra pode mudar alguma coisa, né? Tem essa coisa. Vamos mudar. Pega o Rio de Janeiro, destrói a cidade inteira. Que vai ficar tudo maravilhoso. Tipo, não, pois é. Eu, por exemplo, o prédio do Renato, eu tombaria aquele prédio. O meu prédio tombado. Enfim, existem lugares no Rio de Janeiro que o Barão João, essa boate que eu falei, que deveriam ser preservados pela história. Mas o Eduardo Paes tem um pouco isso, né? De querer tombar os bares e os lugares que eu gosto dele. Eu também. Eu gosto dele, eu gosto de quem gosta do Rio. Não interessa se é partido de tal, de partido não sei o que. Gostou do Rio, pra mim tá tudo certo. Você é uma pessoa que ama o Rio. A gente, quem é do Rio, a gente tá falando aqui do Eduardo Paes, que é nenhum político é santo, perfeito, etc. Nem tô fazendo propaganda política. Mas é porque a gente veio de um Crivella, né? E aí você sair de um Crivella e tem um Eduardo Paes... Por isso que eu tô dizendo, o que aconteceu? Não, mas então, teve que existir, porque assim, as pessoas não ligam... Engraçado, que durante o governo desse senhor que você falou...
a cidade foi completamente abandonada, tal, não sei mais o quê, e as pessoas pensando, porque tinha um problema maior que era que é o Brasil. E eu preocupado com o Rio de Janeiro, tava preocupado com isso aqui, porque isso aqui é o lugar que eu amo, é o lugar que eu moro, entendeu? O que fulaninho de lá de cima tá pensando, que a maioria lá do sul, sei lá de onde, enfim, que querem botar uma outra pessoa, sem saber por quê, inclusive, que querem tirar, só porque querem tirar um partido, uma coisa sem explicação. Mas, enfim, procurei não me meter muito nessa coisa de política. Mas no Rio de Janeiro eu me meti. Essa coisa, sabe, de ficar falando, mas no Rio de Janeiro eu bati o pau, porque eu amo essa terra. Eu sou um brasileiro, eu sou um carioca, eu sou um brasiliense carioca da gema, entende? Eu amo o Rio de Janeiro. Não vou mudar daqui. Eu falei assim, me leva para Brasília, Brasília não, Los Angeles, eu quero morrer. Você vai acabar ficando aqui. Não, porque Los Angeles é uma cidade que parece, eu não quero ter as lembranças, eu não quero só ter as lembranças, eu quero sem ter... Eu te entendo, porque se meu pai falecer, eu nunca mais vou a Búzios na minha vida. Quero os meus restos mortais do lado do meu pai em Brasília, lá no cemitério onde está meu pai. Mas eu não quero estar lá, já não quero mais estar lá, velhinho porque vai vir toda aquela coisa, eu não quero viver no passado. Vai vir o passado, porque não adianta. Eu sou muito... Como é que fala quando a pessoa gosta muito do passado? Nostálgico. Você vai achar essa palavra, eu tenho certeza. Eu acho que é nostalgia, não? Não, tem uma palavra que as pessoas usavam muito no meu documentário, que falavam que era... Mas Uma pessoa... Eu acredito no bem, acredito que a coisa vá... Você estava falando sobre a tua preocupação com a sustentabilidade, né? Exatamente. Então eu acho assim, aí comecei a andar, não ando de carro, eu tenho uma moto elétrica, comecei fui o primeiro a ter moto elétrica aqui no Leblon, uma moto elétrica linda, me acho até um pouco rock and roll por causa disso, acho o máximo. E eu queria voltar no Renato também, a preocupação dele era com todo, entende? Era com a natureza, era com... As cinzas dele foram espalhadas no Jardim Bulemax. E são coisas que não são tão ditas. Pois né? E outro dia eu tava vendo uma matéria sobre o Jardim Bulemax, eu achei incrível, eu falei, cara, o Renato pediu isso em 96. Ele é uma pessoa com uma visão tão grande que eu fico muito impressionado, assim, eu invejo pessoas que têm uma... Eu me acho muito... Embora eu pense bastante, embora eu tenha uma coisa artística muito forte, eu jamais conseguiria chegar nessa perfeição, entende? Ele olhou muito à frente, né? É muito atual, Pois é muito contemporâneo, eu acho que né? nem adianta, eu acho que não vai aparecer ninguém igual, porque ninguém é igual mesmo, mas enfim, mas eu acho que... Você sabe que uma coisa que me marcou, eu era muito fã do Mamonas Assassinas. Eu também. Fã por muitas coisas. Eu tava no início tentando botar minha banda numa gravadora, sabe? Aquela, tipo, sonhando pra caramba. E aqueles... Eu me lembro muito do Dino, quando eu vi ele no Jô a primeira vez, ainda não tinha a Iamai. E ele falou, olha, a gente não tem um disco, então a gente trouxe um doce de goiabada, um doce de mamona. Eu sei que eu fiquei vendo aquela entrevista e o Jô era genial quando levavam pessoas que não eram famosas ainda, né? Porque eram as melhores entrevistas. Porque ele não sabia o que esperar, do que aquelas pessoas iam responder. E aí eles fizeram a capela, Robocop gay. Tudo bem que hoje eu acho que tudo isso ia ser criticado, mas naquele instante, cara, quando aquilo aconteceu e aquela banda estourou, eu era um adulto viciado em Mamonas. Assim, eu ouvia. E eu me lembro muito do mercado, como se aquilo fosse algo de segunda linha, não tão importante quanto as outras coisas. E quando morreu, o artista que foi e pagou, eu nunca vou me esquecer. Se eu não me engano, foram 2 páginas ou uma página inteira do Globo do Renato homenageando o Mamonas Assassinas. A banda inteira, a Legião Urbana. Cara, aquilo foi a banda toda, né? Foi a Legião Aquilo Urbana. me emocionou tanto, a Legião cara. Urbana em nome... É isso? Não, eu me lembro, foram 2 páginas, exatamente. 2 páginas, né? A Legião Urbana, enfim. E aí um texto lindo, e eu falei assim, Sim, cara... que foi o Renato que escreveu. E eu fiquei muito emocionado, eu falei, cara, olha a sensibilidade desse cara. E uma vez, tem um disco que ele canta uma música do Menudo, que eu amava quando eu era criança. Que ele fez uma versão em português. Ah, cara, essa música eu acho que tá no álbum
música para acampamento, se eu não me engano. Ele cantou, não me lembro. Que ele fala da música do Menudo, ele fala, essa música é linda, as pessoas dizem que é cafona, mas eu adoro. E ele, então o Deve Renato... ser uma romântica. Romântica, era super Ele entrou fofa. numa van com os Menudos, né? Você sabe dessa história? Não. Ele entrou numa van, ele armou lá com o negócio da gravadora, quando o Menudo veio pro Brasil. E ele conseguiu entrar na van com os Menudos. Que maravilha, lá dentro da van com os Menudos começando. Cara. O Trilha fala isso do bom humor dele, né? Essa coisa profunda, ao mesmo tempo de se divertir com essas coisas. Essa história tá num documentário que vai sair com ele em breve. E que conta bem essa história aí da van. Eu não posso me estender muito. Não, claro. E eu nem... Você que votou no Renato. Eu não ia voltar porque você falou pra mim, Clê... Mas é porque não tem como começar a chorar aqui, gente. Não tem jeito. Mas é porque... Eu até... Cara, a gente tem feito isso aqui. O bom de poder ter esses papos longos é a gente poder fazer isso informalmente, né? Deixa eu entrar aqui no Spotify. Porque eu... vamos olhar. Google. Renato Russo canta Menudo. O Google é uma maravilha, né? Aliás, pra quem não sabe o que é Menudos, Menudos eram dessas... Acho que é uma boy band, né? Era. Só que sem vir dos Estados Unidos, né? Bem cafona, diga-se de passagem. Hoje à noite não tem luar. Hoje à noite não tem luar. Nunca ouvi essa música. Nunca ouviu, não. Cara? Quer ver? Não, porque na época que o Menudo estourou, eu já tava na onda... Já era... É isso aqui. Depois eu vou botar o áudio direito no vídeo. Olha lá. Versão poli. Viva Las Vegas! Eu lembro dessa. Que tinha as meninas na minha sala de aula. A gente ia tocar uma opção de músicas. A gente ia tocar uma do Elvis. Do Menudo. Eu ia até tocar uma do Menudo. O quê? Vocês acham que é piada? É? Aquela ali tá falando, não toca. Só que não tá no programa. Lindo isso, porque... Tá, então eu posso tocar uma do Menudo, só pra Ele tava você. feliz, olha como ele tava feliz, sabe? Eu vou botar isso ali na tela na hora que for pro... Aí, eu tô numa suíte legal, tá vendo? Tem sala, som, tudo, uma cama assim, eu acho que é do tamanho desse palco. Tô sozinho, hoje à noite, sabe? Olha como ele tava feliz. Assoviar não vale, tem que ir lá, mostrar serviço lá. Gente, nunca vi isso. Eu não vou cantar do Menudo não, eu fico com vergonha. Pode? Bem, não tá gravando, eu pedi um intervalo, né? Então já é assim, é tão bonito. Só que é cafona, entendeu? Mas é bonito. Pelo amor de Deus. Vou parar por aqui. Não. Então eu vou botar isso no vídeo. Pelo amor de Deus. Se você nunca ouviu, vamos ouvir junto. Já chorei aqui, já me vi. Do meu lado, oi amor, eu lhe falei. Você está tão sozinha. That's enough. Ela então. Desculpa, gente, já chorei demais. Mas sabe o que é a loucura? Já debulhei em lágrimas com aquela cara de pato. Quando eu choro, eu fico com a cara de pato. Sabe uma coisa que você estava falando do Raimundo Fagner? Porque teve um momento aqui que a gente falou de Fagner quando teve o episódio do balde, aí a gente voltou. E eu tentei ligar pro Fagner, porque ele tava falando de Espumas ao Vento, né? Eu não sei nem... Porque eu canto uma versão de uma música dele, do Fagner. Mas eu... Posso cantar? Vamos, mas só pra você não achar que eu tô louco nesse link... quando um grande intérprete canta uma música simples, ela fica enorme. E você vê, essa música do Menudo nem era mais famosa, nada, mas quando ele começa... Não, vem cá, não, mas porque pra mim o mais importante foi ver que ele tava feliz aí. Muito. Então pode ter sido na época pode ter sido depois da viagem dele para os Estados Unidos. Sabe que ano foi isso? Não. Não. Eu não sei, também eu nunca vi essa performance aí do... Mas eu vou fazer o seguinte, olha só, porque você falou aqui do Raimundo. Raimundo é pra mim, se for sobre gratidão, né? O Raimundo apareceu, Fagner, apareceu um dia aqui querendo me conhecer pra produzir uma música dele que virou um disco. Eu tenho duas pessoas que eu falo que... Um é Marcelo Frois, que é um pesquisador, você conhece, porque ele antes, eu acho, do filho do Renato, fez 18 anos, era o Frois que cuidava da história toda da Legião pra família, né? O Frois foi a primeira pessoa que me abriu... Renato é amigo dele, não é? Muito amigo. E depois o Raimundo. Eu vou tentar ele de novo, talvez ele me dê um esporro, às vezes ele me dá esporro. Mas aí... esse Marcelo Frois eu não conhecia muito bem, acho que é amigo da Marina também. Amigo, a Marina é muito amiga do meu sócio, né, do Renato.
Você teve uma relação legal com a Marina ao longo da vida tive também? entrevista ela semana quinta passada. Ah, é? Você não viu? Não. Tá tão focado no seu, né? Faz muito bem. Mas eu vejo tuas Faz muito lives bem. quando... Aí eu entro, aí eu tento Entendeu? te dar oi. Raimundo? Não, ele não atendeu, não. Não, eu vi Ele deve alguém estar aqui. puto comigo. Ele tá gravando lá com a Elba Ramalho, que ele tá num disco. Ah, é prima do meu pai, Elba. Mas assim, tudo que o Fagner canta, cara, quando ele canta, vira Fagner, cara. É impressionante. Caetano, com Peninha. Olha, mas eu nunca... Eu canto uma versão da música do Fagner, que é aquela... Quem é rico mora na praia. Ah, mas essa é a fase Aí mais pop dele. Fiz uma versão. Bicha rica mora na praia. A bicha pobre não tem onde morar. Bicha pobre morre de fome. A bicha rica só come caviar. Prrr. Ô bicha burra se orienta. Ô bicha burra sem memória. Vem boquete que o malão é voraz. Vamos embora pra boate. Vamos embora pra boate. Dá pela frente que por trás não dá mais. Pretinho, onde eu te coloquei, hein, Pretinho? Pra ser feliz tem que dar num lugar. E não tem. Mas você não conhece a obra do Raimundo? Eu vou fazer uma lista, vou criar um link. Conheço, mas é porque é o seguinte, é porque eu me lembro daquela sentimento ilhado. É isso, sentimento ilhado, é isso? Não, isso é... Ai, meu Morto, Deus. amordaçado. É. Morto. Pois é, isso me traz uma lembrança de quando eu quase fui atropelado quando eu era criança. Então você De eu criou essa relação. Não, porque eu quase morri. Então, assim, eu fiquei lembrando dessa música, estava estourando na época. Eu fiquei pensando nessa música, vendo minha mãe, eu no enterro, minha mãe. Era uma coisa, eu tenho uma relação muito louca com a morte. Eu tenho relação com o carnaval. Não, igual você eu tem não. com essa faixa do... Essa coisa da morte, porque assim, os meus melhores amigos morreram. Os seus melhores amigos morreram. É, tipo assim, o primeiro cara que eu namorei que me respeitou, ficou só no beijinho na boca, sabe? Cara lindo, tal, não sei mais o que. O cara morreu. Aí, meu melhor amigo daqui no Rio, não sei mais o que. Quando eu ia começar a minha primeira novela, que eu queria que ele me visse na televisão, que era tudo que ele sabia que eu queria que eu fizesse, ele se jogou do prédio. Então, quer dizer, o Renato, no auge sabe, ele tava produzindo como ninguém, ele tava escrevendo coisas absurdas, maravilhosas. Tenho certeza que tem coisa dele aí que pode ser gravado e feito. Eu não sei, também ele pediu pra eu não me meter, então é melhor não me meter. E esse assunto de Legião hoje Pois é um então não vou me meter. Que não dá nem pra conversar. Pois é, então, mas enfim, mas o filho dele comigo foi um fofo e eu queria muito ter me aproximado dele, porque eu me lembro dele chegando em casa, eu apertando a bochecha dele, sabe? E tendo uma relação toda legal ali. Por isso que eu nunca me meti nessa história, nem pretendo me meter. E já foi. Mas eu queria muito ele próximo de mim também, porque ele é o filho do meu melhor amigo. Então eu me senti um pouco excluído disso, sabe? Como depois não reconheceram várias outras coisas. Mas eu não tô aqui para ser reconhecido. Era meu amigo, a minha amizade com ele é o que importa. Não quero ser reconhecido, não quero dinheiro, não quero nada. Mas todo mundo que me fala do Renato fala de você e do Alvin, né? Pois você sabe que o Alvin... Não, porque o Renato ficava abraçado, entendeu? Sentava no lugar, ficava abraçado. Então não achava que era E pessoas casal, falavam pra mim, cara. pessoas falam porque eu já ouvi isso de mais gente, mas né, não vamos falar nomes, tipo, que Nós ficávamos, desculpa, pela gente. Rolava, tipo, ciúme mesmo, né? Você era o próximo, você era o que tava do lado. As pessoas chamam... Mas o engraçado, porque... Mas é o que fazia ele sorrir. Porque ele tinha, quer dizer... Imagina, tinha um grupo de estudo de cinema que ele adorava, mas eu que levava ele pra ouvir Pet Shop Boys nas boates, ele adorava dançar Go West, que é o hino gay, né? E eu levava ele pros lugares, eu fazia a coisa acontecer. Eu tinha falei, Renato, vamos se divertir. Vamos Sai sair. da casca, né? Vamos pra fora. né? Aí levava uns meninos lindos na casa deles, modelos amigos meus, que não eram mexer. Eram meninos. Dois amigos meus. Eles falaram, pô, seu amigo é maravilhoso, Renato. Como é que você conhece homens tão bonitos? Ai, que maravilha. Eu falei, porque eu os como. Não, porque, enfim, você sabe. Sabe? Olha, tem que aproveitar a vida, né? Eu acho também, né? A gente fica por aí na vida e tem que levar o que a gente vai viver, que aliás, a gente não vai levar nada daqui, né?
Só vão ficar nessas lembranças. Não, eu acho aí. que eu vou deixar um legado. Eu pretendo deixar um legado. Ó, você sabe que Ué. sempre que você me interrompe, eu te interrompo, foda-se, né? Manda ver. Sempre que você apareceu na minha frente, você estava sempre com o olho brilhando e falando coisas legais, leves. Mesmo quando a gente tava todo mundo doidão. Vou me apaixonar por você. Não, é sério. Não tô falando sério, não, tô brincando. E você acho que tem figuras, né? A gente tava falando do Tufson, que a gente tentou ligar aqui pra ver se ele atendia. Tem figuras que, cara, quando você tem a possibilidade de ter algo tipo isso aqui, registrar os amigos. Porque tem amigos que eu amo que não estão mais aqui, que eu não tenho nem como assistir. De falar, pô, como era Ciclano? Vamos ver aquele papo de 2h30 que eu tive. Essas coisas ficam, cara. E às vezes e você é um cara que eu falava assim, pô, o Maurício é maneiro. Eu sempre lembrava de você, falava, pô, maneiro, a gente loucão, se encontrava, era sempre legal. Engraçado você falar essa coisa do olho brilhando, porque você tem a sorte de ter nascido com olhos claros. Eu, se tivesse nascido com seus olhos, eu teria comido o Rio de Janeiro inteiro. Só pra te avisar. Mas o meu nariz, em compensação, o nariz é Por que enorme. você tem essa história com o nariz? O nariz é virilidade, o nariz representa não, hoje várias não tem mais coisas. problema não, mas é porque a época de criança, eu me lembro que eu também tenho essa coisa com o nariz também. Uma época eu queria mexer, aí um dia antes da cirurgia eu falei, não, ninguém vai tocar no meu nariz, pronto. Aí não fez. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Falei, não vou deixar mudar meu nariz. Era uma coisa meio que imposta por um sistema, que eu não vou dizer qual é. Não, mas que queriam que também reformasse tinha meu isso. nariz, eu falei, não vou mexer. Eu sempre fui rebelde. Sempre. Mas tá na tua Quando personalidade. fala, faz isso. Não, mas aí foi uma coisa que no trabalho você não pode ser. Ainda mais numa empresa. Não, né? mas eu não. Essa é a diferença. Eu tava falando. É quando resolvem que uma coisa física em você. Não que pode. Não você pode alguém mandar nasceu, você fazer alguma coisa. Eu nasci com esse DNA. Querem mudar meu DNA? Não dá. Eu não vou mudar meu DNA. Agora sim, se falar, faz a cena assim, claro, diretor, beijo. Porque não, mas o que eu ia te falar é a regra, é assim que se não, faz. Eu amo isso. E é isso. Adoro mas direção. uma coisa que as pessoas perguntam assim, por que é diferente a coisa do ator e do artista, né? Do artista da música. Porque por mais que o ator seja um cara de muito sucesso, ele é funcionário de uma empresa, né? A Legião Urbana, o Chico Buarque, o Caetano, eles não são funcionários da Universal Music, eles são parceiros comerciais. Então, eu não entendo essa coisa de gravadora. Não sei o que é a gravadora? A gravadora, eu sento, a gente assina um contrato pelaquela obra, onde eu tenho a porcentagem, tem a dele. A gravadora não pode te ligar e falar assim, olha só, não faz isso, faz aquilo. Óbvio, no início, quando você tá muito no início, você vai cumprir certas... Mas você não é funcionário. É diferente você ser funcionário... Não, mas é uma relação diferente de ator e músico. Né? Completa. E por isso que... Então, pra mim, é confortável esse formato. Você ser empregado de uma companhia... Não, mas pra mim é confortável. Não, mas eu adoraria ser contratado também e ter um salário... confortável. Mas o tamanho que um artista da música fica e a autonomia que ele tem, por ele não ser contratado... Aí depende do que ele construiu, depende do claro. poder dele. Renato, enfim, ele pediu pra não me meter. Mas ele falava não para várias coisas. Falava, não quero. Mas aí isso. Tem questões contratuais, e aí, que é coisa que eu não quero me meter, porque eu não entendo de como funciona. Mas é meio isso. Esse meio de música. Então não pode... A gravadora, ela é um meter. Parceiro comercial. É mesmo quando você fizer um filme com a Netflix. É diferente de você ser contratado. Um precisa do outro, vamos combinar? Óbvio. Então tá tudo certo. Mas pra quem tem personalidade, ser funcionário e seguir regras não é tão confortável. Eu acho que ajoelhou tem que rezar. Não, ajoelhou tem que rezar. Tem gente que fala assim, eu não quis gravar um disco assim, porque a gravadora queria que eu fizesse assim, não sei mais o que. Eu falo, olha, desculpa, ajoelhou tem que rezar, meu querido. Entendeu? Por que assinou? Então criasse um selo independente, vai tentar. É por isso que eu sou fã. É por isso que eu sou fã das bandas como tipo Titãs, que foi ali, fez o que tinha pra fazer no início, depois fez ali, de repente veio com cabeça de dinossauro. Mas também precisou de gravadora. Precisou, mas aquele momento ali precisava mesmo. Não tinha como ser uma Legião Urbana sem ter uma gravadora naquele momento. Você tocou agora numa coisa que eu acho que é a banda mais transgressora que existe no Brasil. Não é a Blitz. São os Titãs. Titãs é uma banda maravilhosa. Minha banda... A Blitz, ela fez uma brincadeira que veio... Que romantizou os anos 80,
né? Não, e que abriu o De uma mercado forma pra música nacional. Pé na porta, que fez total. a indústria olhar pra todas as bandas que existiam no país. É um valor em conteste isso. Exatamente. Agora sim, mas os Titãs, eles trouxeram anarquia, né? Porque tem uma anarquia ali, bichos escrotos saem dos esgotos. Tá aí outra música atual pra caralho, né? Pois é, bichos escrotos vêm Não, e enfeitar. cara, se a gente lembrar Eu acho isso incrível. que o Cabeça Dinossauro, você lembra do início do Titãs? Era super pop, né? Como é que eles começaram? Eles começaram com... Eu não me lembro se eles com televisão. Sonífera Ilha. Sonífera Ilha. E no Chacrinha, eles eram demais, eles tinham aquelas roupas todas meio new wave. Né? Tinha uma coisa meio Divo, beberam um pouco na fonte do Divo. Que essas bandas, que, na verdade, que nos anos 80 fizeram sucesso no Brasil, nos anos 80, as bandas brasileiras que fizeram sucesso, elas beberam na fonte do B-52s. Sim. De bandas que vinham dos final dos anos 70, que já estavam lá na Califórnia, vendo. Porque eles sempre foram à frente. O Paulo entende? Ricardo veio com Duran Duran, trazendo sempre que ele foi estava na Inglaterra. Frente. Né? Os americanos sempre estavam ali, sabe? Falando, vamos fazer isso aqui e tal. A disco não nasceu em 77 com o Saturday Night Fever. Ela vem de 74, Exatamente. 73. Tem coisas de 69 já meio eletrônicas, assim, se eu não me engano. Ou tô enganado. Não, mas já tinha uma coisa meio... O eletrônico, então, eles já começaram... Porque a disco começou a estourar, o eletrônico já falou, vamos puxar mais uma coisa nova aqui. E o I Feel Love da Donna Summer, pra mim, é o símbolo do início da era da música eletrônica, que é o I Feel Love. Conhece essa? Sim. Isso é dos anos 70. Você sabe que você tá falando dessas músicas, o Antônio Amâncio é um cara que eu amo muito. meu amigo. Antônio, eu amo ele muito. Uma pessoa inteligentíssima. E aí ele me mandou uma mensagem super carinhosa, ele falou, como que você não tá criando playlists de cada um dessas pessoas que vão aí? Porque veio o Dom Filó, que é um cara incrível. Agora. Não, eu vou começar a fazer o playlist Façam de agora cada... aqui pra vocês. Então me fala assim, 10 músicas que marcaram a sua vida. Vamos lá. B-52s, Private Idaho, Lança Perfume, da Rita Lee. Essa é maravilhosa. Rita Lee, outra transgressora, né? Rita Lee é importantíssima. Cars. Cars. De quem é? Não sei. Mas eu Pois depois vou olhar no Google e botar no Spotify. Gosto de Born to Be Alive. Essa é demais. Tem muita coisa da disco, tá? Gosto daquela banda alemã chamada Boney M. Essa eu não conheço. Essa eu queria botar abrir um parêntese dentro desse meu playlist ou desse playlist, papo aqui nosso. Mas como um parêntese com todas as músicas deles, praticamente. Eles fizeram uma música muito interessante que é inspirada no Rasputin, que era o amante da czarina russa, né, da Alexandra Romanov. Eles brincaram, foi a primeira banda disco a penetrar na Rússia, conseguir fazer um show dentro da Rússia, tomada pelo comunismo ali, né, porque na União Soviética. Foi o primeiro grupo disco que os americanos não penetravam de jeito nenhum, não entrava americano nenhum. Pá! Eles entraram porque eles fizeram uma música que os russos adoraram. Olha só que loucura. Então a música, ela rompe barreiras, né? Rompe. E... Bom, vamos lá. Vamos pegar uma coisa nacional aqui também. Não, Lança Perfume já foi. Acho que ia demorar mais um tempo pra fazer. Mas tem coisas que eu amo. Não, faz e me manda. Faz a lista e me manda, porque o Amâncio mandar. falou isso, ele falou, cara... Mas eu acho que a Rita Lee leva umas duas aí. Umas duas. Cara, músicas. a gente falou de Blitz, mas eu acho que tem coisas que não aconteceriam se não tivesse outras coisas antes. Eu acho que a Rita Lee, antes de Blitz ali, você tem a Rita Lee que foi importantíssima, né? Não, porque essa assim, mulher é muito foda. Eu acho que ela, assim, ela é uma lenda viva, né? Porque lenda viva. Ela, além da música, ela trouxe uma coisa de comportamento. Porque ela que fez as frenéticas, ela, com uma fagulha dela, ela fez as frenéticas bombarem. O Nelson Motta fala isso no meu documentário. Porque aquela música eu sei que eu sou
bonita e gostosa, e sei que você me ama e me quer. Sou uma pé. Aí fala assim: eu vou fazer você ficar louco. O Nelson mandou uma música assim: muito louco, muito louco. Aí tá ali só botou dentro de mim. Olha só. Faz Não toda tinha- a diferença. faz toda- né? Não tinha o dentro de mim. Era, eu vou fazer você ficar louco, muito louco, muito louco. Sei que eu sou bonita e gostosa. Olha a diferença. Essa mulher é muito foda. E o dentro de mim? Vou fazer você ficar louco, louco. Não, dentro de muda mim. tudo. Ali, né? Muito No finzinho louco, ali, né? louco dentro de mim. Aí me dá puxada, entendeu? Vem cá. Tá indo pro fim. Produzido pelo Liminha, esse disco. Cara, sabe que o Não, Liminha, não. É produzido pelo Liminha? Frenéticas talvez seja. Não sei. Não, esse é pelo Liminha. O Liminha Liminha pra mim é o maior produtor do Brasil. Ponto, é sabe? do Liminha, é do Liminha. E talvez se eu tivesse que ganhar um presente de aniversário, 6 de setembro, Ele é um Jedi também. ele é o cara que eu queria. E eu mando a mensagem pra ele, ele E é não um me homem- responde. Mas Ele é porque disse que é um não homem viria. ele Mas eu tem- quero tanto Mas ele sabe o que aqui. que é? O Liminha, quer dizer, não sei porque eu não sou amigo pra falar. Não, e Liminha- eu não Mas conheço ele bem. Não, só o de Liminha, oi, Liminha é tudo um bem. Jedi da música. Eu acho ele o maior Ele gênio. vem de. Imagina, se eu já venho de várias gerações, ele passou por mais, ele foi do Mutantes. Então ele tem toda uma. E é uma pessoa super Pra mim generosa. é assim. O Não, dia que eu ele acho- vier aqui. Sabe o que quando você falou? Ele Quando eu morou um conheci. tempo em Los Angeles também. Sim. E aprimorou toda a carga que ele já tinha. Eu acho que esse também é lenda viva, embora Lenda ele... viva pra caralho. Mas assim, tá em cimaço, cara. O Tá. bicho é bonito. Tá bem, e tá produzindo, e tá Liminha é atual, um cara né? bonito. Eu sempre engraçado, que a primeira coisa que eu observei nele foi a beleza. Lá atrás. Não. Quando eu conheci o Liminha, ele tem um olho claro, essa coisa, a magia dos olhos claros, né? Pra mim já é 80% de que te quero. Com o olho claro. Né? Não é você, mas tô falando quando eu vejo uma pessoa, que a pessoa tem os olhos claros, mas acho que é uma coisa que vem eu sou descendente de italiano, acho que vem daí. Vem cá, eu ia te fazer duas perguntas. Outro dia eu tava vendo uma live, e esses assuntos hoje são muito discutidos, né? E aí tinha uma pessoa de 50 e poucos anos dizendo que, como homem gay, ele se sentia muito mais livre nos anos 80. E aí tinha uma outra pessoa falando, não, eu me sinto muito mais livre pra ser gay hoje. Você consegue ter uma opinião formada sobre isso? Bom, primeiro, eu não gosto muito de classificação, né? Ou- eu sou ou- assim, eu sou assado, tal, não sei mais o quê. Eu me Mas encaixo... você ser livre sexualmente, Não, mas eu melhora a descobri- pergunta. Mas eu consegui abrir uma classificação que todo mundo começou a me copiar. Quer dizer, que começou a me copiar é ótimo. Quem inventou foi o Serguei, né? Ser gay é outro que morreu, você não queria Foi o aquele Serguei, aqui. foi o Serguei que inventou isso e eu conheci o Serguei. Mas enfim, o Serguei inventou essa história do pansexual. Então eu vou repetir a pergunta, eu corto até a outra pra não aparecer. Vamos Porque não precisa cortar, não. Não precisa cortar. Não, porque eu acho que a conversa aqui é válida. Eu acho que, Você acha enfim, que essa é uma pergunta relevante? Totalmente, eu acho que não tem problema nenhum. Eu não tenho problema com isso. Mas eu quero ter a liberdade de me casar com uma mulher e ter filho. Porque se eu vou levar um rótulo na cabeça de que é gay, pum! É gay, é hétero. Os héteros andam escrito aqui, sou hétero na cabeça, não, né? Ou bissexual, anda, bissexual. Por que o gay tem que andar com um carimbo na testa de que sou gay? Tem gente que gosta. Eu não gosto do carimbo me classificando dentro de uma. Então pan é mais legal. Eu não queria nem, na verdade, estar dentro da Nem do LGBT. LGBT. Mas enfim, já que tem que estar, sou pansexual. Pronto. Pan. E você se sente mais à vontade sendo isso que você está dizendo hoje ou lá Eu nos posso anos abraçar 80? uma árvore, posso deitar do lado daquela caixa ali, tomar uma garrafa de uísque à noite. Uísque não, porque não é minha bebida, mas vinho. Tô bebendo um whiskinho aqui, porque como você é rock and roll, ele tem um olhar tão apaixonante, gente. Vocês não estão entendendo. Mas você não respondeu a minha pergunta. Fala, desculpa. Porque eu a tô me live era desconcentrando. essa live que eu assisti, eu fiquei um tempo assistindo, era sobre isso. Se hoje você se sente mais livre pra ser quem você é, Eu sempre ou fui lá livre. nos anos 80, quando Eu sempre tudo isso- fui livre. Desculpa. Eu sempre fui livre, sempre eu tive uma educação. Meu pai falou assim: ninguém se mete na vida sexual de ninguém. Olha que legal. Ninguém se mete na vida de ninguém.
Meu pai, não me pergunta se você se masturba, porque uma vez eu fui reclamar com meu pai, falei, pô, pai, todos os pais dos amigos ensinam como ir pro não sei mais o quê, por que você não me ensina isso? Ele falou, porque não é da minha conta. Isso é uma coisa sua, que você tem que descobrir. Eu não quero saber se você se masturba, se você gosta de ver. Tudo bem que ele comprava umas revistas lá de mulher pelada, que eu até utilizava e bem. Manchava o sofá inteiro. Oh, meu Deus. É uma loucura, mas enfim... Mas eu não tive essa pressão, sabe, de ter alguma coisa, de ter algum rótulo, nunca tive isso. Eu sempre fui livre. A liberdade, eu acho que de uma certa... Outro dia eu tava pensando que eu gostaria de ter tido uma vida mais careta, assim. Meu pai me levando pro colégio, eu com o livrinho, decorando com um amigo as lições de história para chegar na prova e arrasar, para não ter que repetir de ano, porque eu fui humilhado nesse ponto. Eu também. Repeti sexta série, Aliás, a gente falando sobre isso, eu tenho uma opinião sobre repetir de ano. Porque assim, depois que eu descobri que eu tinha déficit de atenção, eu só descobri isso morando nos Estados Unidos porque eu fui aprender inglês mais velho. E aí, você quer um balde? Não. É porque eu me mexo muito. Mas ele tá me corrigindo. Eu preciso muito... É o seguinte, eu tô tomando um diurético para emagrecer, que eu vou fazer novela de novo. É por isso que eu preciso mijar, Tem como cortar de novo? Rapidinho. Tem. Então eu vou entrar pro... Fica aqui sentado e eu volto aí. É isso aqui, a gente tem Tá ok. Depois me dá a dica de diurético. Você vai gostar. Você vai mijar no segundo. Bom, não precisa cortar, não. Eu vou continuar. Vai cortar ou não vai cortar? Não, então eu vou deixar rodar. Deixar rodando. Ó, esse livro aqui do David Byrne, eu vou botar ele na mesa para todo sempre. Ele vai estar sempre nessa mesa. E não é por marketing afiliado. Até eu vou botar o link na bio aqui, na descrição do vídeo. Mas eu acho um livro que todo mundo deveria ler. Porque o David Byrne é um cara genial e é um livro que não é sobre marketing ou como vencer na carreira da música. Cara, ele contextualiza a música desde quando música tava lá no iniciozinho, sabe? Quando música era só algo escrito e ele chega ao tempo de hoje, sabe? Então, eu acho que qualquer um que quer viver de música, ou qualquer um, inclusive, que ama música, um aficionado por música, comprar esse livro e ler esse livro. É uma leitura simples, é muito bem escrito, a tradução também é muito boa. Eu li ele em inglês, aliás, foi a primeira leitura que eu fiz em inglês na vida. E eu tô relendo em português porque eu vou começar a fazer vídeos semanais sobre capítulos desse livro. Esse livro foi realmente transformador para mim. E eu tô esperando o Maurício Branco, que ele foi no banheiro, lá já acabou de dizer, né, que tá tomando um negócio para emagrecer, que vai ao banheiro, aí antes teve o balde. E é o seguinte, eu tô muito feliz, cara, porque parece que não, mas quando você começa a fazer um podcast, você chama as pessoas e elas não querem vir. Ou se sentem meio, pô, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí, de repente, eu realmente tô tendo aqui pessoas que eu admiro muito, pessoas que eu convivi ao longo da vida. E esse cara aí que tá entrando, essa figuraça, Maurício Branco... Hã? Você tem uma filha? Não, um filho. Tem minha enteada aí. Não, porque foi ela que apareceu aqui? Não, tem o seu bebezinho. Meu bebezinho tá aqui! Ai, meu Deus. Fofo, gente. Não é porque ela veio me salvar, eu esqueci de tomar o meu remédio de depressão. Ele é muito fofo, né? Ele é fofo. Vem cá, você tá bebendo? Ó, meu amor, isso aqui, eu tomei, eu te enganei, cara. Você, a garrafa aqui, eu só tomei uma bicadinha. Tá achando que só tá achando que eu sou amador, meu lindo. Ó, meu amor ali, com a minha enteada, com o meu filhinho mais lindo do mundo, que eu amo de paixão. Gente, que coisa fofa. Muito fofo, né? Alguém me lembra a última pergunta que eu ia fazer pra ele antes dele falar que tinha que fazer xixi? Pera, deixa eu encher o copo antes. Tô pensando que eles velhos. Desculpa, gente. Os velhos maluco. Vem cá, me ajudou muito a me soltar. Foi ótimo. Não, esse papo é histórico. Entrevista caretérrima pra você. Não, eu não ia deixar. Ô, diretor, você lembra qual era a pergunta que eu tinha feito? Era uma pergunta já tá boa. Acabando, né? Então tá tudo certo. Falta... Tô tentando lembrar aqui. Falta, tipo... E o papel pra acabar. Lembra dessa música do Cazuza? Você vai tomar remédio depois de beber álcool, cuidado. Não, mas eu tomei um dedinho só. Não quero ser responsável. Eu tomei um dedinho só, não. Mas eu sou responsável. Bom, foda-se, não lembro da última pergunta. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado.
Marília, muito obrigado. Ninguém lembrou da pergunta, Marília, muito obrigado, eu também te adoro. Eu quero amei, de verdade. Pra caralho, assim. Eu também gosto muito de você, muito obrigado. Espero que você procure o que você está procurando. Quer dizer, espero que o que você está procurando você ache que é o que, na verdade, é saber da história, saber do que aconteceu nesse mundo. Eu amo isso, cara. Pois é, acho que o rock tá aí. Acho que o rock esteve aí. Acho que o rock nunca vai morrer. Tanto quanto o samba. Não deixa o samba morrer. E obrigado por ter aberto coisas que eu sei que você... Mas eu acho que eu fui também legal. Eu chorei. Gente, mas eu cumpri o que eu te prometi, né? Não, claro. Mas é porque não tem como eu me emocionar falando de uma pessoa que eu gosto tanto, que faz parte da minha vida, que parece os meus sonhos, que enfim, tá tudo certo. E vamos depois conversar com calma, porque ele trouxe um projeto aqui que eu achei muito interessante. Meu podcast, maravilhoso. Podcast Maurício Branco. Pode ser uma revolução. Vai ser uma revolução, exatamente. Querido. Quero ver alguém fazer uma coisa igual. Olha, gente, eu vim para confundir e não para explicar. Esses meninos nunca viram nada como o que aconteceu hoje aqui. O balde foi maravilhoso. Gente, eu amei esse vídeo. A gente se vê já já. Valeu!